Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, e como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Esse programa, especialmente, ele foi gravado, então você que estiver assistindo pode deixar o seu comentário, porém não será ao vivo no chat. Inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não tenha o feito, curta essa entrevista, compartilhe-a com o maior número de pessoas possíveis, isso é muito importante para nós. Quero também aproveitar esse momento para agradecer aos nossos queridos apoiadores, Porcelaneca, Tiago e Rebeca, um grande beijo a vocês. Eles proporcionam a gente com as canecas personalizadas que presenteamos os nossos convidados e agradecemos muito pelo apoio da Porcelaneca. Você que quer fazer uma caneca personalizada, vai na fé. Os caras são muito bons. Também seguindo ainda nesse trecho de introdução, falo do nosso estúdio RFN Audiovisual. Você que quer fazer um podcast, videocast, alguma gravação audiovisual, converse conosco, peça seu orçamento, venha conhecer o nosso espaço. Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, em São Paulo, capital. Nosso Instagram é rfn_audiovisual. Nosso e-mail é rfn.audiovisual@gmail. Também nosso TikTok, para que você conheça os cortes dos programas que já fizemos aqui, é RFN Sem Limites, @RFN Sem Limites. Igual o nosso Instagram. Aqui no YouTube temos também canal de cortes. E se você que assistirá essa entrevista a partir deste momento, fique à vontade para fazer os seus cortes e postá-los em suas plataformas. Não tem problema nenhum, somos gratos. Contanto que divulgue-nos também. A gente pede encarecidamente para que vocês deem o crédito para essa página principal, assim como também as outras que eu mencionei, estão aqui na descrição desse vídeo, os @RFN Sem Limites, tanto no TikTok quanto no Instagram, e esse canal principal, programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Bom, e por último e não menos importante, se você tem uma empresa e quer anunciar, nosso canal está crescendo cada vez mais, nosso TikTok também. Somos muito gratos a todos os fãs e todas as pessoas, todo o público que nos acompanha as nossas entrevistas. Então, você que tem uma empresa e quer fazer parte do nosso programa, anunciando, patrocinando, entre em contato com a gente. Vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz de ter a sua marca aqui conosco. Então, pode ser pelo DM do Instagram, RFN Sem Limites, ou por e-mail, pode ser no da RFN. Aliás, eu falei RFN, né? Não, o nosso Instagram é RFN Sem Limites, no DM de lá, ou também por e-mail no rfn.audiovisual@gmail. Beleza? Ou manda uma mensagem aqui também nos comentários, a gente vê todas. E o nosso convidado de hoje já está ansioso para começar. Eu tenho uma introdução aqui de uns 15 minutos e eu vou começar falando dele de uma maneira muito, muito, muito pessoal e carinhosa, porque eu tive a oportunidade de conhecer o William recentemente, faz acho que cerca de 3 meses, se eu não me engano. E é uma pessoa que se tornou um amigo e, além de uma pessoa muito querida, é extremamente talentoso. Então, hoje, essa entrevista é muito especial. A gente está fazendo ela gravada porque a gente vai inserir algumas coisas aqui durante a entrevista e vai ter umas surpresinhas que ele vai mudar de figurino, Então, vamos a William Noble, ou William Nobre, bem-vindo. Obrigado, Raul, muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito obrigado. E é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, de coração, eu fico muito feliz. Você é um cara muito talentoso. Obrigado. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e está só no começo do seu trabalho. Você tem uma carreira já como ator, mas você também tem toda uma trajetória aí pela frente que com certeza você vai brilhar. Vamos então à sua história agora. Para as pessoas que estão assistindo e estão te conhecendo, você é o William Nobre. Quem sabe pode fazer um nome artístico diferente, você está... Estamos experimentando, tudo uma experimentação na vida, né? Você é ator formado. Sim, sou ator. Como é que começou a sua carreira? Bom, tudo começou pela dança, né? Eu sempre repito, né? A dança é o começo de tudo na vida da pessoa, né? O bebê começa a dançar, falar, né? E eu comecei com a dança aos 13 anos. Comecei num grupo de dança chamado Arces. A partir daí foi um grupo de hip hop. E aí a gente ensaiava todo final de semana, aquela coisa, né? Ensaiar, ensaio. Só que eu não queria somente fazer dança. Eu queria fazer alguma coisa a mais, né? Eu sempre fui muito noveleiro, sempre fui muito de ver filme.
de ver musical, de ver cantores performers. Sempre né? cabeludo? Não. Não? Comecei com 15 anos com Já cabelo, começou a né? crescer? Só que aí eu comecei a fazer teatro e aí foi despertando, né? Aí comecei a fazer um curso de teatro, aí eu vi que, eu não quero fazer somente um curso de teatro, eu acho que eu quero isso como profissão, né? E aí, a partir daí, fiz SP Escola de Teatro, aonde faz curso de teatro, né? Tem vários cursos, né? Cenografia, tem também iluminação, sonoplastia. E eu entrei como curso de humor, né? Então, sou humorista, né? Então você é humorista oficialmente. Sim, sou formado de humor mesmo. Fiz máscara, fiz palhaçaria, fiz questão em sketch de comédia. Chegou a fazer circo? Cheguei a fazer circo também. E aí, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero mesmo. E aí eu tentei Aí fiz a faculdade de rádio e TV também, né? Pra juntar tudo, né? Uhum. Fiz dança, fiz teatro. Falei, acho que eu quero mais, né? Eu era super novo. Saí do colegial com 17 anos, aí fui diretamente pra faculdade. Porque minha família falou assim, você não pode parar, você tem que continuar. E eu tava preparado, eu não tava com dúvida. Porque quando a gente chega nessa idade, né, a gente chega com dúvida, né? Será que eu quero fazer isso? Será que eu quero fazer aquilo? Será que você vai pagar suas contas, né? Exato. Porque viver de arte é difícil, né? É difícil. Só que a esperança, né, quando você pega aquela bagagem, né, tudo, né? Claro. Não, é isso que eu quero. Então, aí eu fiz rádio e TV, fiz 4 anos de faculdade, junto com teatro. Aí fiz monólogos, tudo lá na Praça Roosevelt. Lá na Praça Roosevelt aqui em São Paulo, é uma parte de cultura muito forte, né? Tem os sátiros, tem os parlapatões. Então eu fiquei rodeado com aquela presença de teatro, de... Arte de rua, muito, Arte né, de também. rua, né? Você vê em São Paulo, no centro, em cada canto, grafite. Então aquilo me encheu de esperança, me encheu de... sabe? De entender que você estava no lugar que você tinha que estar. Exato. Né? Então, a partir daí, comecei a trilhar meu caminho. Você chegou a exercer a função, de alguma maneira, do rádio e TV? Porque quando você faz faculdade de rádio e TV, você aprende tudo sobre os bastidores, né? Sim. Você não necessariamente... É diferente de um curso de ator. Você aprende sobre fotografia, você aprende sobre operar câmera, produção, rádio e TV, né, como um todo. Você chegou a trabalhar em alguma produção em bastidores, como diretor de arte ou como assistente de alguma coisa? Ou foi direto, exclusivamente focado em frente às câmeras e no palco? Não, eu fiz alguns trabalhos na TV Cultura, assim, atrás das câmeras, né? Também fiz alguns trabalhos em teatros. Um teatro que eu trabalhei foi o Teatro UMC, onde fazia musicais. Eu era produtor também. E ali eu também fazia edição de vídeos, roteiro, divulgação de páginas. Fazia muito trabalho falar com o artista mesmo, né? Saber cuidar das celebridades que chegavam. Exatamente. Olha que doideira. Eu trabalhava junto num teatro, né? E também recebi o Rodrigo Teaser. Né? Do nada, assim. Eu falei, Rodrigo Teaser, nossa. E aí, nessa mesma época, sabe, artista, né? Você faz de tudo, você trabalha com tudo, né? Você faz teatro, você faz essas coisas e eu tava fazendo um musical do Michael, né? Você já, então, fazia... Já comecei ali a fazer Michael. Fazer Michael. Na faculdade, na época da faculdade, já fazia Michael. E aí eu encontrei o Rodrigo Teaser, aí a gente teve um momento ali de troca, né? A gente conversou de álbuns do Michael que ninguém ouve, músicas que ninguém escuta, músicas que não estão no mainstream. Quem é fã mesmo. Quem né? é fã mesmo, né? E foi uma conversa super legal. Ele é um cara muito gente boa, assim simples, humilde. A maioria dos covers do Michael não são assim. Isso que eu ia te perguntar. De certa maneira, claro que tem espaço para todo mundo no mercado, assim como em qualquer carreira, né? A carreira artística tem concorrência. Sim. Mas é saudável, faz parte. O fato de vocês dois serem fazerem cover de Michael Jackson, ele naquela época já era, pelo que você está me relatando aqui, já era o Rodrigo Teaser, já era Sim, alguém que você o admirava. melhor.
Ele é o melhor. Ele te deu alguma dica? Você chegou a pensar em trabalhar junto ou é algo que cada um, a prazer, te conheço, mas cada um trilha seu próprio caminho? Sim. Foi uma conversa, assim, totalmente, assim, descontraída, né, que a gente teve, né? Naquele momento ainda não tinha a dimensão de fazer trabalho como o Michael ainda, né? A gente falou sobre música, sobre roupa, sobre o tal show do Michael que aconteceu em 1996. Tá, Coisas que fã sabe, né? certo. Só que aí, né, a partir daquele momento ali, né, eu falei, putz, eu também acho que eu posso fazer um show em homenagem ao Michael, porque eu já fazia, né, esse musical, só que não era o meu show. Era um show de uma produtora que tava me pagando, tudo mais, e eu era o ator, né? Você era o Michael Jackson da peça? Exato, Do eu era o show. Michael Jackson na peça. Tá. Nessa peça que eu fazia, chama Ao Rei do Rock, ao Rei do Pop, que passava do rock até o pop, finalizava no pop. Tá. Aí eu fazia o Michael, depois eu acabava com o Prince, né? Ah. Nada a ver, né? Mas tipo, o rock começava com... Mas começava com o Michael? começava com rock. Não. Com outra pessoa... Outro... Começava nos anos 50, né? Ah, ali, tá. com rock, né? Tá. Chuck Berry, aquelas músicas dos anos 50. Ah, legal. Aí passava os anos 60, os anos 70, porque ali tem aquela fase do rock, né? Os anos 50, 60, 70, aí veio o pop, né? Vem o disco, né? No final dos anos 70, né? Aí vem o Michael. E aí eu me encaixou ali, né? A gente, assim, junto com os atores, né? Com a pessoa que escreveu o roteiro, a gente encaixou no final o Michael Jackson, né? Porque o Michael ali, né? É o grande finale, né? Pra fechar, assim... Mas depois veio o Prince na peça. Veio o Prince, né? A gente colocou o Prince. Porque ali também teve uma rivalidade, né? Entre o Michael e o Prince, né? Só que é uma rivalidade, né? Muito boa, né? Gênios, né? Músicas. Michael era um grande fã de Purple Rain, né? O Prince também era muito fã do Michael. Mas quem rivalizava mais era o Prince com o Michael, né? Não ao contrário. Acho que os dois, viu? O Michael também era... Michael também? Michael também era... Ele... Imagina, um cara tinha 7 irmãos, né? O Michael. E... 7 irmãos? 7 irmãos. Ah, 7 irmãos. Exato. Ah, tá. Achei que você ia me contar alguma coisa sobre ele ter 7 mãos. Ah, sim, não, 7 irmãos. 7 irmãos. Ele, imagina, vários homens ali, né? Ele tinha rivalidade também com os irmãos, né? Também, assim, quem é o chefe da família. Uhum. Tinha muito isso com, acho que o Tito, o irmão mais velho dele. Ele tinha essa... Se ele tinha 7 irmãos, por que eram os Jackson 5? Porque eram 5, porque Então, tem a Janet, tem a Janet, Latoya, Latoya, tem mais duas. Tem mais duas. então, mas no caso só porque não eram os 7 irmãos. Se eu não me engano, oito... são 7 ou 8. Tá. São mais ou menos esse número. E aí, quando eu te perguntei agora sobre a questão da rivalidade, por que eles rivalizavam tanto? Era a questão de o Prince ter receio de que ele não era tão bom dançarino quanto o Michael, e o Michael, de repente, não saber tocar tantos instrumentos quanto o Prince? Pode ser. Eu tenho essa impressão também. Porque o Prince era um gênio dos instrumentos, né? Ah, o Prince, né? O Prince, ele tocava tudo, né, no álbum dele, né? Mas não sabia dançar, né? Então, ele sabe dançar, ele sabia. Só que não era como o Michael, um performer, né? Coreógrafo, né? 1, 2, 3, Sei. 4. Não. Era uma coisa mais James Brown, né? James Brown Sim, presença de palco. presença de palco, né? O Michael era coreografia, tinha uma história, né? O Michael fala que em todos os álbuns, né? Tinha uma história que ele contava, né? Nos álbuns, né? E realmente isso tinha, né? E no Prince, eu não sei muito sobre a discografia do Prince, mas sabendo por cima, ele tinha essa questão de tocar bateria, tocar guitarra, teclado, piano, né? porque ele era um gênio, né? Gênio. Isso que você falou do Michael, eu não sei dessa história. Se você puder me passar, eu tenho curiosidade. Como é que é essa questão dos álbuns do Michael? Ele contava, de fato, então, era linear? Ou seja, tinha um álbum era ligado no outro? Tinha a ver? Era Tinha isso? uma coisa a ver entre... Um álbum era muito diferente do outro, né? Tá. Então, cada álbum tinha uma história. Ah, cada álbum, tá? Dentro das músicas é que conversavam uma com a Exato. outra. Isso. Ah. Porque, né, demora muito pra fazer um álbum, Sim, né? sim. Demora, tipo, 4, 5 anos. E ele tinha esse prazo, né, de fazer show. Imagina, fazer show, fazer música, coreografia. Então, quando ele fazia um álbum, ele já pensava em tudo, né? Na dança, na coreografia, na história, no videoclipe, na batida do som, na letra. Então,
tudo que era envolvido no trabalho do Michael era tudo muito global, né? Tipo, ele fazia tudo mesmo, ele pensava em tudo. E quem te apresentou o Michael Jackson? Foram meus irmãos que apresentaram o Michael Jackson. Como foi isso? Eu lembro que eles colocaram a fita de Bad. Nobody's mine. Eu olhei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, que maravilhoso. E aí, eu acho que era uma Quantos série anos você tinha? Ai, eu acho que eu tinha 5 anos, Olha 5, que 4 legal, anos. novinho. Novinho. E eu lembro do cheiro do local. Eu lembro da fita, eu lembro da TV que eu tava assim. Até me deu uma dor de pescoço, assim, quando eu vi. Eu olhei assim e fiquei, cara... Aí passou ele... Aí, uma coisa super esquisita, né? Na cabeça da criança, né? Passou ele negro. Passou ele um pouquinho mais claro. Aí passou ele totalmente branco. Aí eu fiquei, que isso? Aí É eu o mesmo cara? Aí eu ficava assim, mas eu percebi que era o mesmo cara, porque ele cantava a mesma coisa, só que minha cabeça foi assim, ó. Foi uma overdose, eu acho que aconteceu. Foi uma overdose de Michael Jackson que eu tive ali, que eu me apaixonei pelaquela pessoa, por aquela figura, por aquele artista. E eu fiquei maravilhado, porque foi Bad, depois foi Billie Jean, aí foi os shows dos anos 90 que ele foi fazendo, e a partir dali eu fiquei, assim, abismado. E aí meus irmãos perceberam que eu gostei. Porque meus irmãos também eram fãs, né? São fãs do Michael. E artistas também, seus irmãos ou não? Nada a ver. Eu sou a ovelha negra, né? Que vai pro caminho ao contrário. Meus irmãos são... Um é designer, o mais velho, ele é policial militar. E eu tenho uma irmã. Só que essa minha irmã, ela é muito parecida comigo. Ela já fez balé. Ah, então não é tão ovelha negra. Foi ali. É porque eu fui de que. Nadei mesmo, né? De cabeça. Foi de cabeça, né? Todo mundo falou, que louco, né? É o louco da família, o doido, né? E é o mais novo, você era o mais novo. Eu sou mais novo. O pontinho de rama que meu pai fala, né? Então, a partir dali, quando eu vi o Michael, ali foi que mudou mesmo. Voltando à história onde a gente estava quando você conheceu o Rodrigo Teaser, então. Então ali foi o primeiro contato que você teve com o Rodrigo Teaser, que já fazia cover de Michael. Sim. Você já estava fazendo essa peça, já tinha feito essa peça? Estava fazendo a peça. Então vocês tinham já essa troca. E aí você falou assim, legal. Isso, aliás, que ano foi isso? 2020. Foi agora, faz 2 anos. Faz 2 anos. E ali foi o momento onde você falou, cara, dá pra eu investir nessa questão de ser cover de Michael. Exato. E aí você continuou se preparando, como é que foi? Porque a peça foi em 2019, né? Aí teve a grande pandemia, né? E aí foram 6 meses de peça. E o feedback que eu tava recebendo eram, assim, muito gentis, assim, bem legais. O pessoal falou, você é parecido com o Michael, você dança igualzinho o Michael. Você faz... Nossa, já pensou em fazer alguma coisa com o Michael? Falei, não, nunca pensei. E aí foram 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí um monte de gente, falei, eu acho que eu tenho que olhar pra isso de uma maneira de trabalho. Sim. De uma maneira artística. Aí depois, com essa conversa do Rodrigo, aí sim que eu falei, não, eu vou fazer isso como uma parte de trabalho mesmo. Aí eu saí do teatro e aí eu comecei a investir no Michael. E como é que é? Isso que eu quero entender. Porque então, você é ator, então você também vai me contar aqui um pouco, antes a gente já vai voltar nisso, sobre as suas experiências em cinema, em TV e em coisas do gênero, como ator em outros papéis. Mas então eu quero entender, como é que foi esse momento em que você parou e falou assim, eu posso investir na carreira de performar como Michael? Qual foi a sua preparação? Como é que você desenrolou isso no mercado? Eu fui chamado em alguns trabalhos, né? Primeiro já tinha bagagem, né? Já tinha vídeos como Michael, né? Mas tinha vídeos da onde? Da peça. Tá, desse musical. Desse musical que eu já tinha feito, né? Que aliás é o vídeo que você me mostrou? Não, ali é outro trabalho que eu finalizei agora no final do ano, né? Então vai, continua, porque daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, ó, o pessoal que tá assistindo aqui, daqui a pouquinho a gente vai colocar esse vídeo que ele me mostrou, que é bem legal, mas vai, continua então. E aí, a partir daí, eu comecei a juntar esse material, né? E mandar pra produtoras, mandar pra castings, né? Pra falar, eu sou cover do Michael, já tenho um trabalho como Michael, já fiz musicais, sou ator, que é importante também. Tem uma bagagem além de ser cover também.
Porque, assim, você pode ser cover, mas você precisa ter uma dimensão de palco também. Eu acho que é essencial, sabe? Ter uma dimensão crítica, uma dimensão de trabalho mesmo. Porque se você só ficar somente no trabalho de ser cover, pelo visto, pelo que eu vejo, né, do trabalho de outros covers, assim, não ganha, sabe? Porque precisa de ter dança, precisa ter presença de palco, precisa falar com o público. E cantar. E muitos dos covers não são assim. Alguns covers que eu vejo de trabalho, eles não falam, eles não interagem. O meu trabalho é diferente. Meu trabalho como cover, eu interajo, eu falo, eu converso com o público, eu interpreto o Michael mesmo, sabe? Eu sei da história do Michael, eu converso. Se a pessoa falar sobre qualquer assunto do Michael, eu vou saber responder, sabe? Você incorpora a pessoa, não porque só o performer. Eu estudei, eu li. Eu não sou somente fã do Michael, né? Eu sou fã do Michael, eu vou pegar aquilo pra mim. Não. Eu fiz um trabalho de estudo, de ator, de dança, de biografia, de ler, de ver filme, de ver entrevista, de ver... São várias coisas que acarretaram nessa carreira como cover, né? Então eu comecei a mandar esses materiais para as pessoas e as pessoas já mandaram um retorno para mim. Will, sim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um show ali, vamos fazer um show em tal cidade, vamos fazer uma participação ali na Globo. É isso que começou, né? Você fez participação na Globo? Sim, eu fiz um comercial pro Marcos Mion no ano passado, na Avenida Paulista. Eu não sei se era pra ter falado isso, mas, lógico, mas eu vou falar, porque foi um vídeo que eu fiz, né, pra comercial, pra chamadas de vídeos, pra chamar o pessoal de São Paulo pra ver o programa dele. E aí eles chamaram vários artistas de rua e queriam o Michael Jackson, né? E aí eu fui chamado como Michael, né, pra esse trabalho. Aí eu dancei, eu até posso mandar o vídeo pra você. Lógico, você tem esse vídeo? Eu tenho os vídeos pra mostrar pra vocês. Então, por isso que eu falei que essa entrevista é especial, a gente tá fazendo gravada, isso é legal. Porque a gente, então, pode colocar agora... Vamos fazer essa... Sim. Vamos fazer, então, ó. Agora vocês vão assistir aqui o vídeo que você fez pra divulgar o programa do Marcos Mion. Sim. Na Globo. Sim, mas ainda não tá na Globo ainda, porque ainda tem aquela série de coisas, né? Tem várias etapas, né? Só tem o vídeo mesmo... o pessoal gravando, né? Sim, o making off, que seja. Não é o vídeo que foi pro ar. Não foi pro ar. Não, entendi. Porque tem uma série de contratuais, né? Mas foi pro ar o que você fez? Ainda não foi pro ar. Porque tem questões, né? Vai né? ainda? Ainda vai pro ar ainda. Uma novidade você tá contando aqui? Exatamente. Mas não tô sabendo. Então, peraí, não. Vamos contar direito isso aí, peraí. Como é que você foi chamado por quem? Quando foi isso? Se ainda não foi pro ar? Fui chamado por uma amiga. Indicação, artistas. Tá. Agora isso, recentemente? Foi recente. A gravação correu, acho que em setembro, né? Tá. Porque você sabe, né? Toda essa questão de colocar no ar, tem várias questões. Sim, demora o processo. O processo é demorado, né? Só que eu gravei esse vídeo, né? Pra Globo, né? Pro Marcos Mion. Mandei meu material, né? O pessoal gostou do material, mandei as fotos, mandei os vídeos. O pessoal, vamos gravar um comercial. Falei, vamos, óbvio, claro. E a gente gravou na Avenida Paulista. E como é que foi? Que na você Avenida Paulista, o cartão postal de São Paulo. Claro. Né? No meio da rua você tava No meio da rua, todo mundo vendo, todo mundo buzinando. Meu Deus, o Michael! O Michael tá vivo! Oh, meu Deus! Au! Sério? Todo mundo gritando assim na rua. Pessoal tirando foto. Tem pessoal que tira foto, né? Fala assim, Aí vem gente, né? Uma senhora, né? Vem e fala, meu filho, por que você morreu? Não. Aí chora. Teve uma senhora que fez isso. Então é um grande prazer fazer isso. Fazer esse trabalho com o Michael. Porque o Michael, ele é global, né? E esse trabalho foi muito legal. E nessa de você falar, filho, por que você morreu? Porque você falou, não morri, eu tô aqui. Eu sempre dou uma nessa. Eu não morri. Calma. O Michael fala português? Aí eu falo, eu dou também uma ar da graça, né? Eu falo pra ele, pro pessoal, né? O Michael fez o videoclipe no Ludum, no Rio de Janeiro. Aí eu falo, eu sempre tô em todos os lugares. Eu sou onipresente. Eu tô em todos os lugares. E o Michael realmente é onipresente. Porque, se você perceber, né? É dança, é videoclipe, é referência cultural, mundial.
Dança em filme, né? A música toca no filme, as coreografias de... A gente já reconhece, né? Se você vê a cara do Michael, você sabe que é o Michael Jackson. Sim. Então, é um grande prazer mesmo. É muito bom ter um trabalho reconhecido, ainda mais por um cara que fez muito, se dedicou muito ao trabalho. Além do trabalho, também, de uma maneira humanitária também. Porque tem o Michael humanitário e o Michael artista, né? E quando isso se junta, e como ele fez, né? We Are The World, Heal The World... Meu, assim, é muito gratificante. Falando nisso, aproveitar, porque nós conversamos há algum tempo, a gente ia fazer na data que marcou 50, como é que é? O que ia ser? Era 40 anos do álbum Thriller. 40 anos do álbum Thriller. Foi o ano passado. Você que é um estudioso de Michael Jackson, não só fã, mas você conhece, você estudou Michael Jackson. Vamos falar um pouquinho da história de Michael Jackson, então, que isso é um assunto que acho que muita gente tem curiosidade para saber, mais detalhes, etc. Vamos lá. Vou começar pelas polêmicas. Correto. Que não são poucas. Então vamos começar por aí. Por que ele esteve sempre envolvido em tantas polêmicas? É porque o óbvio centro das atenções, então ele é minado a torto e direito, ou porque realmente ele era um cara que fazia umas coisas indevidas e não era para menos ele estar envolvido em polêmicas? Então, a questão do Michael ali começou desde pequeno, né? Porque a gente tem que pegar a trajetória da história toda, né? Foi 50 anos de Michael Jackson, né? Se você pensar bem, ele viveu 50 anos. Começou a carreira aos 5 anos de idade, né? Começou ali nos anos 60. Um pai totalmente severo, pobre, né? E tem a questão também, que é a questão racial naquela época, nos Estados Unidos. Que realmente existiu ali, né, naquela época, né? Que a gente sabe, tá em todos os meios de história, né? O pai do Michael foi um pai muito severo, agredia muito ele, não deixava ele... O Michael fazia shows 24 horas, né? Assim, viajava para todos os cantos dos Estados Unidos, né? Viajando, né? No começo da carreira. A questão também dele ser testemunho de Jeová, também refletiu muito na vida dele, porque ele não comemorava aniversário, não comemorava Natal. Então não foi uma infância... De criança, não foi? De criança. Foi uma infância de trabalho, de não ter comemorações festivas mundiais, né? E isso interferiu muito na criação dessa pessoa, desse ser humano chamado Michael Jackson, né? Nessa questão dessa vida dele, né? Ele foi crescendo, né? Foi aos olhos do mundo, né? Ele foi se mostrando, né? Foi crescendo. E há críticas, né, sobre isso. Então ele foi crescendo, ele foi criando espinha, foi, né, adolescente, né, foi aquela coisa que, né, um cresce o braço, o cabelo, a orelha é mais maior do que a outra, a questão da pele, né, porque ele tinha muita espinha, né? O cabelo, né, o Black Power. Porque muita gente fala, eu vi até um vídeo de um cara do pessoal lá da Bahia, do Olodum, que ele falou assim, a minha primeira referência de Black Power foi o Jackson 5, foi o Michael Jackson. E realmente, olha, sim. Se você pensar bem, olhando tem os Panteras Negras, né? E tem o Jackson 5, que abriu aquele cabelo, entendeu? Ele pegou o garfo e abriu aquele cabelo. Então a referência daquele pessoal foi, porra, olha o Michael, olha o pessoal, olha os irmãos. E foi criando uma tendência, né? E foi indo, né? Então, a partir dali, o Michael ele começou a cuidar mais da parte de cabelo, ali a partir daquela adolescência, né? Ele cuidava ou alguém ou era o pai dele, ou alguém que dava já tinha essa produção, né? Já, né? Mas ele já tinha a vaidade dele ou ele não podia apitar nada? Apitavam por ele, por isso também acho mexia? Que já tinha, acho que tem as apitações ali, né? Tem o pessoal que fala, né? Mas ali era muito conjunto, né? O Jackson 5, né? É muita gente, né? E tinha era que seguir a risca, né? Era muita coreografia, a dança. Questão política também ali envolvendo também, né? Do meio também, né? Enfim. Então ele começou ali, né? Criança, adolescente, chuva de críticas, sua aparência. Tem uma entrevista dele que ele fala que ele tava saindo do aeroporto, aí a mulher falou assim,
esse é o Michael? Nossa, Nossa, olha a cara dele. Nossa. Ele falou, eu fiquei muito mal com aquilo. Minha cara tava cheia de espinha. Coitado. E tava realmente muito feio aquilo, né? Porque ali até aquela época não é como hoje, né? Que você toma remédio. Era muito por base de, né? Não sei como que acontece, né? Aquela questão de face, né? Não era uma questão cirúrgica, questão de remédio, né? A gente tá falando dos anos 70, 60, Sim. né? Por fim não, né? Começando ali pelo meio, né? Ele começou a fazer a carreira solo dele, né? Então, quando é que foi a chave que ele mudou? Ele saiu... Ele saiu. Com quantos anos ele começou? Eu acho que ele ele começou com 25 anos. Ah, demorou, então. Demorou. Teve um processo ali ainda, né? Porque nos anos 70 ele lança o primeiro álbum dele, né? Off the Wall. E aí aquela música... Just stop to get it up. Aquela música do video show. Sei. Aquela música lá foi a porta que abriu pra ele. Ah, o Michael Jackson é carreira solo, entendeu? Ah, que legal. Então a partir daí que começou. Só que o pai do Michael não queria que ele fizesse isso. Mas como é que ele fez isso sozinho? Ele se desvinculou dos Jackson 5, Se desvinculou. brigou, falou tchau. Ele só foi desvincular depois de Thriller. Mas então, quando ele fez esse solo, ele fez escondido? Não, ele falou pro pai, eu vou fazer esse álbum, a gente ainda vai continuar com o Jackson 5. Ah, tá. Então ele ainda tava com contrato, tava fazendo shows com o Jackson 5. Só que a partir daí ele queria fazer a carreira solo, né? Porque ele já sabia, ele já tinha uma visão, né? E aí ele começou a fazer filme com a Diana Ross, né? Que é uma grande amiga dele, né? Que foi uma grande amiga dele. A partir daí ele começou a ter um contato com Quincy Jones. Quincy Jones, que ele e o Michael foram ali foi a dupla que mudou a história da música ali nos anos 70 e nos anos 80. Porque foi eles que produziram os maiores álbuns do mundo, né? Em questão de vendas, né? Porque depois de Off the Wall, ele fez Thriller. Ele queria fazer um álbum maior que o anterior, né? Ele sempre tinha dessa, né? E ele compunha já desde Off the Wall? Já Quantas tava... músicas no álbum Off the Wall, você sabe? Eu acho que são 13 músicas, se eu não me engano. Bastante, hein, pra esse primeiro álbum, né? Sim, 13 ou 10 músicas. Tá. Sempre é uma coisa assim. Eu acho que Thriller é 10 músicas. São 10 músicas. Porque tem uma questão ali também de Thriller, né? Que o Quincy Jones falava que ele queria 10 músicas. Mas 10 músicas que fariam sucesso. Então eles gravaram, tipo, 300 músicas. Ah, e escolheram 10. Selecionaram. Teve a questão de Billie Jean, que Billie Jean não era pra ser, não era pra entrar. Michael brigou pra Billie Jean entrar. Tem que entrar, Billie Jean tem que entrar. E entrou Billie Jean. E a questão desse momento solo refletiu também na questão de perfil, né? Porque ele começou como um homem preto, um homem negro ali, né? E aí, em Thriller, ele recebeu o diagnóstico de vitiligo, né? De doença da pele mesmo. Que ele diz, né? Que é uma coisa herdada do pai, né? Da família do pai, se eu não me engano. Do pai ou da mãe. Acho que é do pai, se eu não me engano. Um tio. E isso é herdado mesmo. É uma questão genética. Sim, genética. E aí, a partir daí, ele teve algumas manchas. Começou a entrar. Na época de Thriller. Ele falou. Na época de Thriller. E aí, teve as séries de... Teve a queimadura no couro cabeludo. Que queimadura? Ele teve uma queimadura de 3º grau na cabeça. Sabe do quê? Ele fez um comercial da Pepsi. Ah. Ele tava gravando com o Jackson 5, ainda tava com vínculo, mas ele já tava ali em Thriller, colocando, né? Thriller e os Jackson 5, já querendo desvincular do Jackson 5. Ele fez esse comercial da Pepsi e aí, cara, que começa a derrocada. Porque é ali que começa ele fica viciado, realmente, um vício em remédios, né? Prescrito. Prescrito. Exato. Mas como é que ele queimou? Não, eu não entendi. O comercial era fogos, né, de artifício. Ah. E ele tinha um cabelo crespo, né, naquela época. E, né, você sabe, né, aquelas gels, Laque, né, laque. E aí pingou no cabelo dele, o cabelo dele Puta, eu não sabia disso. ficou assim, psh.
E aí queimou, aí ele sentiu... Até tem vídeo disso. Ele sentiu e ele começou a correr, aí o pessoal começou a jogar pano, a extintor de incêndio. Putz. Aí quando ele levanta, assim, a cabeça tá uma careca, assim. Ele tá careca, careca. E aí tá sem o cabelo mesmo. E essa dor, ele sentiu pro resto da vida dele. Tem um vídeo dele num ensaio fotográfico em 2007, pra Vogue. E aí tem uma parte, né, que o fotógrafo pede pra ele, Michael, vira de costas. E aí o fotógrafo pega assim o cabelo dele. Aí tem um cara que vem assim na frente dele, assim, na câmera. E ele tá cantando e ele começa a sentir a dor, assim, ele fica... Porque o cara começa a puxar o cabelo dele. E aí a gente vê... Aí quando ele percebe que ele tava sendo visto, ele dá uma risada. Mas Nossa. dá pra perceber Isso que... tem no YouTube pra... Tem no YouTube, até Aliás, posso mandar o link. enquanto a gente está conversando aqui, eu estou pensando, Anthony, se você puder fazer um favor, para que quando as pessoas estejam assistindo, provavelmente agora a gente está fazendo gravado, mas é como se fosse ao vivo, tá? Então você já assistiu, Sim. agora enquanto o William contou, você já viu essas imagens. Sim. Mas eu tô dando essa trava aqui. Pra vocês verem, eu mando um vídeo pra vocês. Na verdade, eu queria que você falasse de novo. Qual foi o comercial da Pepsi, Comercial que ele da queimou Pepsi. a cabeça. E esse vídeo de 2007, 2007. foi uma série de fotos que ele fez pra Vogue, Tá. 2007. Então, mas vai contando, porque é muito interessante essa Cara, ele queimou o cabelo, ele ficou assim, ele ficou vidrado em remédio pra dor. E aí, cara, começou aquele processo no nariz, né? Então, e aí foi nesse momento aí, que ele já com vitiligo, Foi queimou o couro cabeludo. Foi naquele momento ali que ele começou a ter... Ele já tinha, assim, ele se via no espelho e não gostava do que ele via, né? Ele falava. Então, o pai também, né, falava muito do Mas em nariz Thriller dele. ele já tinha o nariz fininho. Sim, ele começou nos anos 70. Mexer no nariz? Começou nos anos 70. Nos anos 70 que ele começou. Ele falou que ele tinha caído. Tava dançando, caiu. A mãe dele falou assim, Michael, o que é isso na sua cara? Sua cara tá toda roxa. Ele veio todo roxo, assim. Eu caí. Mas já era a primeira intervenção cirúrgica, né? Então a primeira foi nariz. Foi no nariz. E nos anos 70. Nos anos 70. E aí, a partir daí, ele foi modificando ao longo dos anos 80, nos anos 90, né? E aí ele começou a afinar mais. Realmente. Querendo ou não, afinou o nariz. Foi mudando, foi ficando pra cima, foi ficando Foi sem afinando. nariz. Ele falava, tinha questão de voz, tinha questão de respirar melhor, mas a gente sabia que ali na região do nariz dele, né, ele tem vídeos, né, tem vídeos caseiros dele, tá entupido mesmo. Não conseguia respirar. Conseguia, assim, sabe, ficava assim, visível mesmo. O William é tão bom cover do Michael que até o nariz dele é entupido igual, né? Só não vai começar a mexer. Meu Deus. E aí, a partir daí, ele começou a ter essa... Mexer no nariz e a pele foi começando a esbranquiçar, né? Aí ele foi tentando, né, com questão de maquiagem, né? Tampar, né? Mas não foi uma maneira de esbranquiçar totalmente, né? Foi uma questão de tipo de, assim, esbranquiçar aos poucos, né? Não, mas então ele tampava com maquiagem Aí ele usava luva. A luva começou por causa do vitiligo. Exato, a questão da luva. A questão da luva é por conta dele esconder. E aquele parecia um gesso também que ele usava. Também era pra esconder tudo, era pra esconder a questão da pele, né? Mas ele sempre deixava assim, ele falava sempre, eu sou um homem preto, eu sou um homem negro, eu sei que eu sou um homem negro. Eu tenho essa pele branca, mas eu sei quem eu sou. Ele falava Ele isso. falava. Ele dava série de entrevistas nas universidades. Pra Oprah Winfrey, inclusive. Exato. Pra Oprah, né? E que teve uma grande audiência na época de 93, né? Que ele fez essa entrevista. Que ele já estava totalmente branco. Branco. E ele explicou, não, eu tenho uma doença chamada vitiligo e que embranquece a minha pele, né? Ele teve lúpus. Lúpus, ele ataca a região do rosto, né? Ataca a região do pulmão. Então, ele teve a questão né, de ficar muito frágil, muitos Isso momentos. que eu ia falar, ele ficou bem magro, né? Também. Exato, por conta dessa série de doenças que ele teve, né?
Fora o desgaste, né? Ele correndo, ele dançando sem parar. Fazia shows, né? Desde 5 anos. Imagina, cara. Trabalha desde os 5 anos de idade. 24 horas, assim, ensaiando, estudando, né? Que tinha que estudar. Fazer show de madrugada, né? Que ele fazia show em boates, né? E fazia... Ah, bom, quando moleque. Quando moleque, né? Começou ali, né? Imagina aquela cena dos anos 60, dos anos 70, sem aquele registro de trabalho, né? Tipo, você tem que trabalhar quantas horas? Não, ele trabalhava várias horas. A exploração total. Exploração total. Ganhava muito. Começo, né? No começo não ganhava tanto, mas depois, né, ganhava muito. Mas logo no começo, não ganhava nada. E os estudos dele, você sabe algo sobre? Ele estudou bastante. Ele tem até uma questão de universidade, né? Mas ele não fez nenhuma faculdade, o Michael. Mas, assim, questão de música, né? Como ele sabe tocar todos os instrumentos, né? Ele foi... como que é? Como que é? Não é decorado, é... Condecorado? Exato. Como músico. Ele sabe também todos os instrumentos? Eu não sabia. Eu achei que Sim, ele toca violão, ele tocava violão, tocava piano. Ah, eu não sabia. Que Michael tocava piano, só que ele não mostrava isso. Pela uma questão que eu também não sei. Também. Porque eu nunca vi ele tocando piano. Ele nunca achei uma entrevista sobre isso também, dele falar sobre isso. Mas ele tocava piano, tocava violão, tocava muito bem violão. Fazia beatbox, né? Ah, fazia também? Tem vídeo dele fazendo beatbox? Ele tem fazendo Billy de Ana. Olha. Fazendo... Ele tem uma entrevista no estúdio que ele tá com uma apresentadora. Não sei o nome dela, agora fugiu na mente. E ele faz o beatbox, ele mostrando... Que legal. Muito legal, meu. Assim, ele fazendo o instrumento na boca. Difícil isso. Difícil, muito difícil. Então, o Michael ali nos anos 80 e 90 teve as modificações, né? De pele, que foi drástico, né? E as questões de plástica, né? Na plástica foi só o nariz ou ele mexeu em tudo? Cara... Deve mexer, né? Tem várias questões aí que... tem a questão da sobrancelha, tem a questão do queixo, tem a questão de botox, né? Que ele também tinha um negócio com o Peter Pan, né? Peter Pan é o personagem que é sempre criança, nunca cresce. Tinha uma questão de idade, né? Que ele tinha medo de envelhecer, que ele realmente não gostava. E que, inclusive, a gente começou essa história toda falando de polêmica, né? Uhum. Mas aí isso é um ponto também, que muitos começaram a questionar, né? O Michael Jackson com criança, né? Exato. Aí é uma questão que o Michael, a família do Michael, né? Ele sempre, como eu te falei, não tinha comemoração festivas, né? Natal, não comemorava Natal. Ele sempre tinha comemorações que reunia asilos, pessoas carentes, crianças que precisavam de ajuda. O Michael, ele fez muito trabalho humanitário. Ele foi o artista que mais doou em trabalhos humanitários, assim, na face da Terra, ever, né? Não existe outro artista que doou tanto como ele, né? Teve um menino na Bélgica que ele foi viajar na turnê. Isso aqui é 1% das histórias. Não, mas vai me contando, tá muito interessante isso. A questão é que ele foi na Bélgica, ele viu um menino com uma barriga desse tamanho. Desse tamanho. O menino tinha 4 anos. E ele perguntou, o que esse menino tem? Olha, esse menino ele tem um câncer no fígado e ele vai morrer. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. O Michael, ele girou o mundo todo pra achar um fígado pra esse cara, pra esse menino. E achou o fígado pro menino. O menino fez a cirurgia. 2 anos, quando ele voltou pra Bélgica fazendo um show, o menino tava curado. Não tava com a barriga desse tamanho. Nossa. Outra questão também Esse menino hoje tá onde? Ele vive na Bélgica, ele mora lá e ele tá bem. Você lembra o nome? Depois a gente vai pesquisar isso aí também, porque vai ser legal a gente fazer isso aqui bem completo mesmo, com ilustração e mostrando tudo. Vamos mostrar. Que é bem legal, viu? Tem vídeo dele com a Lisa Marie, se eu não me engano, junto com ele tirando foto com o menino. Lisa Marie Presley? Exato. Que ele foi casada com o Michael Jackson. Foi casada. Foi o grande amor da vida dele, né? Filha do rei, que é do rei do rock. Né? Tem essa questão também, né? Tem outra questão também que o Michael, a cozinheira do Michael, que é brasileira, tem entrevista dela falando que ele, se bem a história é o seguinte, que ele tava no hospital, né? Ele viu uma criança que não tinha uma das pernas.
E o cara falou assim, e o sonho dele era poder andar. Sabe o que ele fez? Ele contratou uma pessoa, mecanizar, sabe? Fez mecânica mesmo, pra fazer a perna pro cara. Nossa. E o cara andou. Então é um trabalho que ninguém fala, que ninguém diz. Porque ele também não falava. Ele fazia porque era Sim. coisa dele, né? A mídia não colocava isso como em primeira instância, né? Primeira Era só as instância, porradas, era né? só as porradas. Era como ele era esquisito. Por que, que ele mudou a questão da pele. Por que ele usa máscara. Por que ele tem um parque de diversões dentro da casa dele. Pô, ele não tinha um parque ele tinha um parque de diversões porque ele não teve infância. Sabe? Ele não teve infância mesmo. Ele falou, eu fiz um parque porque eu não tive infância, eu não tive esse conforto. E hoje eu posso ter um parque de diversões. E ele tinha o direito de ter um parque de diversões. Claro, porque e se ele tinha quisesse ir na Disney, por exemplo, ele não podia. Imagina ele Exato! andando pela Disney. Imagina, nos anos 90, 2000, anos 80, o Michael Jackson na rua. Hoje que fosse. Hoje que fosse. O dia que qualquer ia momento. parar. Ele parava. Imagina ser o Michael Jackson, ninguém imagina isso. Como que se... Eu falava assim, o pessoal, o Michael Jackson era pedófilo. Tem muitos amigos meus que falam isso. Eu sempre rebato. Você já colocou no lugar do Michael? Imagina se você é a pessoa mais famosa da Terra. Você já imaginou? Não sei. Mano, imagina. Você ficar preso dentro de um hotel. Imagina você sendo bombardeado por meio de televisão. Por meio chamando você de louco. Chamando você de pedófilo. Sem ter prova. Porque as pessoas começaram a acusar ele sem prova. Né? Começaram a acusar. E ninguém sabia da história realmente, né? Das pessoas, dos meninos, né? Que foram, né? E de onde que vinham as acusaram. acusações? Por quê? A primeira acusação foi de um menino, né? Que ele fez um tratamento, né? Sempre assim, né? O Michael sempre ajudava essas crianças, né? Tratamento de câncer, né? Humanitário, né? E a partir daí, aí veio, né? Essas pessoas, os pais, né? Os pais que viram, né? Já viram que o Michael já era uma figura que já causava polêmica, né? E era uma pessoa muito boa, era uma pessoa até ali muito acessível, né? Porque ele fazia esse trabalho humanitário, né? Ele se orgulhava de fazer esse trabalho humanitário. E a questão de ter um parque de diversões, né? Porque antes de ter essa questão da pedofilia, né? Já se falava, né? Como ele era esquisito, porque ele mudou a cor da pele, por que ele tem um macaco, que ele anda com macaco. Ele era excêntrico, né? Exato. Por que ele tem uma cama de gás dentro da casa dele? Ninguém sabia que era por causa do couro cabeludo, Como é que né? é então essa história? Ele tinha uma câmara de gás. Tinha uma cama, Uma cama. que fechava pro tratamento do couro, né? Cabeludo, né? Que era um tratamento de dor, né? Porque imagina, queimou seu cabelo, queimou a sua pele aqui na sua cabeça. Isso você vai sentir dor pro resto da vida. É uma dor crônica que você tem, né? E aí tiraram uma foto dele dormindo lá, assim, dormindo. Isso nos anos 80, né? Isso nos anos 80. Então, a imagem dele já tava pesada, né? Então veio essa acusação de pedofilia. Depois disso, teve série de coisas, né? Que todo mundo levou a falar que ele era realmente pedófilo. Porque nessa época, ele estava em show. Estava fazendo a Dangerous Tour, que foi de 92 a 93, que era uma promoção do álbum Dangerous, né? E ele passou no Brasil nessa época. E a acusação foi em 93. Foi em 93. E ele estava em show, estava fazendo em turnê, né? E aí a acusação veio nesse tempo, né? Nesse período de tempo. E ele queria muito provar, né? Ele queria entrar na justiça, falar assim, não, eu quero provar que eu não fiz isso. Só que aí veio os empresários. Veio a rede, né, de empresários, né? Falando, Michael, mano, não, paga esse cara. Paga esses milhões, faz isso, faz pra gente se livrar dele e você continua fazendo shows. E aí, cara, ele entrou nessa contradição, né? Essa contradição, eu calo a boca desse cara, né? Eu sigo a minha vida, ou eu provo. Só que se você provar, você vai ficar anos Sim. na justiça pra provar, né? E
tribunal. O que é pior, né, pra imagem e pro desgaste da imagem? Vamos calar a boca desse cara. E os empresários incentivaram isso, né? Então, realmente, houve esse acordo dele pagar esse cara. E aí, cara, quando ele se arrependeu pro resto da vida. Imagina. Ele se arrependeu pro resto da vida por ter feito esse acordo. Só que aí, tristemente, teve a segunda acusação de pedofilia, que foi em 2003. Aí, cara, ele falou, não, agora eu vou pra justiça. Agora eu vou provar. Aí os caras entraram na casa dele, quebraram o Neverland. Ele nunca mais entrou em Neverland. Quebraram. Invadiram, entraram no escritório dele. Ele falou assim, entraram no meu escritório. O cidadão, a população invadiu? A polícia. A polícia da Santa Mônica, na Califórnia. O delegado já não gostava dele. O cara já tinha umas coisas meio assim... Umas questões meio que, sabe... Não era legal. O delegado não era legal. Ele é um cara que já ia atrás do Michael, fazia entrevista, perseguia. Desde 93. Isso. Então, quando houve uma oportunidade na segunda vez, ele teve entrevista com o Martin Bashir, que é um apresentador em inglês, que acho que é da BBC, que fez entrevista com a Diana. Ele fez a entrevista com o Michael. O Michael confiou nele. Porque ele era amigo da Diana. Entendeu? O Michael era muito amigo da Diana. O que aconteceu nessa entrevista? Ele teve muitas partes que o Michael... Parecia que o Michael era um doido. Vários cortes das entrevistas. Não focava no Michael, artista, só focava na polêmica. Nas cirurgias, né? Uma coisa que ele não queria falar, né? Uma coisa dele, se não quiser falar. Mas mostrou, né? Mas estava acordado isso, né? De falar, né? Mas não só isso. Não só isso, né? Até que o Michael tinha uma câmera atrás, né? Tinha uma outra câmera que, numa outra emissora, ele apresentou, né? Não é essa questão final, né? Esse corte final. Tem o outro lado, né? Que ele mostrou numa outra emissora. Que a câmera era dele. Que era a câmera dele. Exatamente. E o que mostrava ali? Mostrava a entrevista na íntegra. Na íntegra, sem corte. Ou seja, sem o corte, você pinta uma outra pessoa. Com o corte, você pinta uma pessoa totalmente... Tem uma questão lá que o menino que acusou ele, né? A família, né? Que acusou ele falando... Eles focaram assim na mão do Michael, com ele grudado assim, porque o Michael tava com a mão dele assim, grudado, né? Eles focavam assim. E aí tem a questão do menino falando, né? Eu durmo no mesmo quarto que o Michael. Eu lembro da história dessa. Que a questão é que o Michael dormia no mesmo quarto que o menino, né? O menino dormia no quarto, na cama, né? E o Michael dormia na cama, num colchão. Isso que o Michael falava, né? Isso que tava provado, né? E aí pintou, né? De novo a história. Aí a família foi e acusou o Michael também. Aí investigaram, né? O FBI investigou, né? Foram 3 anos de investigação, de 2003 a 2005. O Michael toda semana ia pro tribunal. Você lembra daquela época que ele ia pro tribunal? Isso eu lembro por faz cima. Uns 15 anos isso. Uns 15? Foi 2005? 18 anos isso, né? E ele ia toda semana no tribunal, né? Teve uma vez que ele caiu da escada. E ele foi de pijama. E ele foi mancando. Ele falou, eu não consigo ir. O advogado, não, você tem que ir. Se você não for, você vai ser preso. Meu Deus do céu. Olha o que esse cara passa. Ele foi mancando, também, né? Tipo, drogado mesmo, assim. Porque ele tava, assim, drogado por conta dos remédios que ele tava tomando. Por causa da depressão que ele adquiriu. Porque isso levou à morte dele. A depressão levou isso, né? Que ano que ele morreu mesmo? 2009. 25 de junho de 2009. Isso adquiriu e ele foi mancando nesse julgamento, né? Então, em 2003 ou 2005, ele foi acusado de novo. Ele foi pra justiça. Assim, investigaram o cofre, computador, livro. Câmera de segurança, não tinha? Investigou tudo. Foi assim, passado a limpo. O cara foi absolvido em todas as acusações. É muito importante dizer isso. Ele foi absolvido em todas. Fizeram exame de pênis nele. Nossa. Fizeram. Isso em 93. E 2005 também fizeram, sabe? Tudo. Fizeram tudo legal. E
E ele foi realmente absolvido de todas as acusações. E o que aconteceu Isso com tá o na moleque? internet, isso tá na internet. Tem um formulário, tem várias páginas desse inquérito, Processo. desse processo. E o que aconteceu com o moleque que acusou, então, falsamente? Cara, o que aconteceu com esse menino, hoje ele fala que o Michael não teve. Já é uma coisa provada. Já. Ah, ele já revelou. assume que... Ele assume que não teve isso. E por que foi falado? Por causa dos pais, né? Os pais que fizeram toda Induziram. essa história. Induziram. E não E o menino aconteceu tinha na- câncer, né? E o Michael ajudou. E aí assim, queriam mais. Queriam mais dinheiro, viu, né? Aquela coisa. Neverland tinha obras de artes de $500 mil, né? Michael comprava, né? Tem um vídeo dele, né? Uma das polêmicas também, né? Que era, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem um vídeo, né? Quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ele gastava muito dinheiro, né? Quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero isso. Aí o cara perguntou, né? O que eu apresentava. Quanto que o Sr. Jackson tá gastando? Ah, uma questão de $7 milhões. Assim, né? Aí o cara tava. Ele tava fazendo um bom negócio. Eu não posso dizer. Aí o cara. Sabe? É muita grana envolvida. O Michael, como eu falo, foi o cara que mais vendeu álbum na história. Foi o artista que mais ganhou dinheiro, né, na história. Foram mais de $9 bilhões, sabe? Ainda mais. Isso contando após a morte, né? Tipo, tem a pós, né? Uhum. Porque aí foi muita grana, né? Uma casa de bilhões mesmo, né? Casa de bilhões. Tipo, é muita grana envolvida. E hoje quem administra a grana que fica, mano, ele tem filhos, né? Ele tem ele tem uma equipe, né? A equipe é uma equipe com os filhos, né? O filho dele, o Prince, que chama Prince. Ah, chama Prince, Chama olha Prince. só. Prince Michael. Primeiro, tem uma questão, né? E são 3 filhos, né? O Prince, né? Tem a Paris, que é a menina, né? A segunda. E o terceiro que é o Blanket. O Blanket, que é o Prince Michael II também, né? Tem essa questão também. Quantos anos eles têm hoje, você sabe? Se eu não me engano, o Prince é de 97, ele tem 26 anos. 97? Acho que tem 27, acho que ele é de 96. A Paris já foi logo em seguida, 97, né? 26 anos. Todos adultos já. E o Blanket foi 2003. Foi uma barriga de aluguel que o Michael contratou. Ah, verdade, tinha uma história dessa com uma mulher, uma loira, não era? Não é uma loira, Não era uma loira? é uma mulher negra. Mas não tinha uma imagem do Michael Jackson que eu tô confundindo. Não tem. Ah, não. O então Michael fala me numa enganei. entrevista. Até o cara fala, mas o Blanket é tão branquinho. Não. É uma mulher negra. E quem é essa mulher? Ninguém sabe. Ah, ninguém sabe. É um mistério. O Michael fez entrevista com ela. Ele falou, eu queria saber sobre como ela se comportava, como era a Eu inteligência. imagino. E ele teve uma relação sexual com ela. Ah, foi por relação sexual, não foi... Foi relação sexual. Não foi via proveta, né? Não. Todas as questões dos filhos dele foram questões sexuais. Porque as pessoas dizem, não foi, né? Por conta que, né, todo mundo falava que era... Porque eles são brancos, né? O Prince, a Paris... Quem é a mãe? A Lisa? Não. Não, é a Debbie Rowe. Que é uma loira, que é Que é essa? uma loira, tá, que é essa eu tô enfermeira. achando. Que era Essa uma daí, enfermeira. Essa daí que eu tô achando. Porque a questão do Michael ali, né? Que ele era casado com a Lisa, né? Aham. E a Lisa não queria ter filho. Ah. Só que o Michael queria muito ter filho. O Michael falou que queria ter 18 filhos, né? Nossa. E aí a Lisa falou assim, não, eu não quero ter filho. Aí ele falou assim, mas a outra quer. E aí? Você vai? Aí a Lisa não quis, aí o Michael, tá bom. Fechou a porta ali. E, tipo, em poucos meses ele casou e teve filho. Que loucura. Loucura. E então hoje quem administra os negócios É a família Jackson, né? Família Jackson. O pai ainda vive? A O pai mãe- não, o pai já E morreu. a O pai mãe? morreu no Brasil. Ah, Ele teve um AVC no Brasil. nossa. Ele não se dava nada com o pai, né? Depois de adulto? Cara, Era- depois de adulto, foi uma questão ali que ele começou a entender o pai. Ele começou a entender o pai, né? Porque, imagina, o pai... Ele falava, né? Imagina, naquela época, eu não queria que meus filhos ficassem nas drogas, ele falava. Tudo que é canto era droga naquela época, ele falava. No meio do show business, naquela época, era cocaína. Sabe? O Woodstock naquela época, 69, 68, explosão, sabe? Êxtase. Sabe? Ele não queria. Então,
o pai do Michael, ele foi muito severo nisso. E depois de adulto, quando o Michael teve os filhos dele, aí ele começou a entender. De uma maneira de ensinar os filhos, né? Não da maneira violenta, como Tá. o pai dele ensinou, né? Mas ele acabou entendendo, né? Mas ele tinha uma relação, assim. Ele falava com o pai até o final da morte dele. Tinha uma relação com o O pai pai dele. morreu, o Michael ainda tava vivo ou não? Tava vivo. Tava vivo. O pai dele morreu em 2018. Não, então não tava. Ah, não. O pai morreu em 2018 e o Michael morreu em Tá, 2009. então morreu primeiro o Michael. O Michael morreu Tá. primeiro. A mãe ainda é viva, a Catherine. E ele tinha uma ligação muito forte com a mãe também, né? A mãe que era... Ali é... O pai dele falava, né? Você não tem nada de mim. Você tem muito da Catherine. Você é Catherine, né? Então, ele não tinha nada do pai. O homem, né? Isso que é o mais foda, né? E era o pai A presença do pai, né? A presença do pai não teve. Eu não sou eu sou pai pra você, eu sou Joey. Ah, era assim. Era assim. Tem entrevista que ele fala, eu não sou eu não sou pai. Eu sou Joey pra você. Era severo mesmo. E né? ele era espancado, né? Nossa. Espancado. Os irmãos eram mais espancados, né? Ele era que fugia, ele ainda fugia, né? Porque ele era o Michael. Mas espancava por quê? Estresse, não fazia direito. Ou seja, não desempenhava, tomava porrada. Exato. Pá, assim, murro, soco, fio. Isso provado. Ele falava, o Michael falava que qualquer coisa que ele via na frente, né? Se ele via um copo, ele jogava. Que isso? Assim, e foda-se. Posso falar a palavra mesmo? Pode. Foda-se. Foda-se se você parecer roxo. Entendeu? E Foda-se. como que nunca prenderam ele? Cara, ali naquela época, imagina. Escondia, Acho que muqueava, não tinha né? lei. Não, até tinha. Até questão tinha, é mas que... era questão racial também ali, que era muito forte ainda presente naquela época. Ainda. Eu acho que o Jackson 5 era maior do que qualquer problema que eles quisessem deixar surgir. Porque se surgisse, acabava Exato. com o Jackson 5, exato. acabava com toda a prosperidade deles e eles achavam um Exato. fundo melhor. A mãe dele falava, Joey, você vai matá-lo, para. Meu Ele espancava Deus, nesse mesmo. grau. Ele batia mesmo, arregaçava mesmo. Era um pai assim, sem precedentes. Sem precedentes. Então, quando as pessoas falam que o Michael é uma pessoa esquisita, que o Michael tem... Cara, vê a trajetória do cara. Vê a história. Conheça de fato. Conheça de fato quem foi Tenham Michael Jackson. assistido a esse episódio, que Tenha a gente vai assistido fazer um esse episódio. especial. Tá fazendo, aliás, esse está sendo um especial. Vamos ilustrar muito essa entrevista aí, Anthony. Vamos fazer isso legal? Pra gente ilustrar todos esses pontos de uma maneira cronológica que você está colocando. Muito legal. Vamos trabalhar nisso. Pra gente colocar esses vídeos que você tá falando que existem, essas coisas, fazer mesmo como um documento essa entrevista, porque você conhece Sim. muito a história. Sim. E é muito legal fazer jus a quem foi, né? Michael Jackson. Sim. É muito importante. É, cara, é uma história... Eu até falo, né? Tem gente que briga comigo. Que eu falo isso. Mas além de Jesus Cristo, quem sofreu muito também foi Michael Jackson. Né? Eu sempre faço esse paradoxo. Eu entendo por que as pessoas podem querer brigar com você, porque Sim, porque tem essa tecnicamente questão. nada compara, ninguém compara-se a Jesus Cristo. Porém, é aquela velha história. Se a gente for falar em quem atinge pessoas em massa de uma maneira tão forte, Exato. é como falar de Pelé, né? Quando Exato. a gente... É uma questão de massa que eu tava falando, né? Não é uma questão de Não, de falar comparação, de se comparação. é melhor ou pior, ou se é mais certo ou errado. Uma questão de massa, poder de comunicação. de comunicação, De influência. de influência, entendeu? Uma questão de olhar assim, cara, o cara também sofreu pra caralho, sabe? Putz, meu, ver também, né? Não é só, ele mexeu o nariz. Cara, Claro. tem a coisa atrás, tem história. Por quê? Né? E quando, já levando para o fim da vida dele, fala-se, assim como Elvis is not dead, né? Elvis não morreu. Sim. É, Michael não morreu também. Michael também não morreu? Michael não morreu. Agora, não no sentido figurado. Você acha mesmo que ele tá em alguma ilha deserta? Que ele mesmo montou um parque de diversão dele e tá lá Não, eu acho que ele morreu. andando de montanha-russa? Não tenho esperança. Não tenho esperança, porque tem fotos da autópsia que são tristes, que eu vi, Tá na internet também? tem na isso? internet. É? É triste.
Tem fotos dos medicamentos do dia, tem os tubos de gás, tem aquela cena devastadora do quarto, assim. Tem os relatos. Tem a biografia do médico, que foi o assassino, né? Assassino. Assassino, porque ele sabia dos problemas, né? Michael, naquela época, desesperado, com quadro, querendo ou não, quadro de depressão, ansiedade. Ele, como médico, sabendo de todos esses problemas, receitou medicamentos que não poderiam ser receitados. Então há uma culpa desse médico, porque ele é formado nisso. Se você Claro, é médico, ele é você médico. sabe. Você sabe que você não pode colocar Propofol. Propofol é um remédio pra cirurgia. Se você tomar Propofol, você dorme, cara. Você morre e você precisa de um tubo de ar, negócio de gás, né? Pra você respirar, porque você entra num sono que você não consegue respirar direito. Mas isso foi adquirido desde os anos 90 pelo Michael. O Michael começou a se drogar, né? Porque isso é uma droga, né? Esses remédios. Desde os anos 90 pra dor, pra ansiedade, pelas acusações de abuso sexual que ele enfrentava, que ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir, cara. Imagina. Você sendo bombardeado pelo mundo inteiro, você não consegue dormir na sua cama. E você tem um monte de fã no hotel gritando no seu ouvido, pá, 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 milhares de pessoas. Aí você tem que enfrentar 100 mil pessoas no É estádio. desumano, né? Se a gente parar pra pensar, é desumano. Desumano. É- Ele se drogava. Se a gente pensar por isso, assim, no dia a dia, né? Dia a dia. Aquela pessoa, ela é rica, milionária. Mas, assim, é muito louco mesmo, porque esses dias eu entrevistei o Rodolfo Maris, que eu tava até falando com ele agora há pouco, e ele fez um relato sobre o Ronaldo Fenômeno. Legal. E quando a gente coloca como um corte, se torna muito divertido. Ele falando que teve uma conversa com o Ronaldo Fenômeno, e o Ronaldo Fenômeno falou assim: o que você quer fazer da vida? Ah, eu quero isso, quero isso. E aí o Ronaldo fala pra ele: mas bom que você tem escolha, porque eu nunca tive escolha. E o Ronaldo se abre ali, lamentando a vida dele, né? Sim. Obviamente, e não pra menos, todo mundo queria não ter escolha igual o Ronaldo, queria ter os Muita milhões. grana, né? E de fato, quando a gente no nosso dia a dia tendo que pagar a conta, Sim. automaticamente você olha pro lado e fala assim: puta, aqui tem muito dinheiro, é 1000 vezes melhor, porque o que eu tô passando, eu não tô conseguindo dormir, porque eu não tô conseguindo pagar a conta também. Todas essas questões desumanas que a gente não são, né? Mas as de não pagar a conta, Sim. essas nossas nossas angústias, agonias, etc., faz parte do dia a dia do ser humano. A gente Sim. vai, batalha, luta e tal. Quando entra nessas esferas, e no caso do Ronaldo, não chega nem perto do que foi Michael Jackson em termos de problemas psicológicos. Porque, sim, a questão do Michael Jackson, quando você tá falando isso agora, o cara não conseguia dormir, o cara não conseguia... Tinha dinheiro? Tinha. Pro cara fazer um Muita. parque de diversão na casa dele. Ou seja, olha o absurdo que o cara tem que fazer. Ele não podia ir no mercado fazer compras. Exato. Ele é um objeto. Ele é um fazedor de música, coreografia pro entretenimento alheio. E paga-se muito por isso, mas é um robô. É um robô. É um robô que não tem É direito uma a ter pessoa- sentimento. Exato. É um cara que tá ali para o mundo, né? Ele foi fabricado. Fabricado. Se você me conta tudo isso, ouvindo em detalhe esses relatos, e muitos artistas vivem isso. Aliás, você, começando sua carreira como artista, quando você pensa em fazer arte, assim como de repente se você perguntar para o Michael Jackson, quero ser dançarino, quero ser cantor, quero compor, é a arte. É arte. Agora, quero dar tão certo a ponto de que eu não posso usufruir. Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai a liberdade? E até onde vai não só a liberdade, mas a sua pretensão. Falo isso porque você, justamente como um artista, você tem suas pretensões, suas ambições, Sim. seus objetivos. Você quer ter conforto na sua vida, você quer ser próspero, você quer felicidade, sucesso. Agora, você estaria pronto para uma coisa
dessa magnitude, você iria ver em algum momento e falar, Não. parei antes que seja tarde? Sim, acho que eu teria um conhecimento pra isso. Eu vejo isso porque, como eu te falei, né? Eu li bastante sobre o Michael. Além de outros artistas também que eu acompanho, né? Mas é uma questão difícil, né? Até onde... Pra que parar? Pra onde parar? Aonde parar, né? Tá tão bom, mas aí também vem o contra, né? Então, a gente tem que saber lidar, tem que saber ver, tem que saber sentir as coisas e... Eu tô tomando isso muito na pele agora, ultimamente, né? Por conta de contratos, pessoas. Que você parou um mês lá na Exato. praia pra pensar. Exato. Tem que ter um momento que você pare e pense o que você tá fazendo pra sua carreira, né? E é essencial pro artista. E muitas das vezes eu acho que o Michael não teve isso. De ter um momento, tipo, eu sozinho. Porque tinha empresários, tinha família, Não podia parar a tinha os máquina, fãs, tinha a máquina, que era a cabeça dele, porque a máquina, a cabeça do ser humano, né? Ela não para, né? Criar música, criar dança, criar videoclipe, criar. É, porque ele também era sem Era parar, exigente, né? era um virginiano exigente, né? Nasceu no dia 29 de agosto de 1958. Um virginiano que gostava de trabalho, perfeccionista, né? Então, é difícil, cara. É difícil. É muito difícil. Tem que ter momento de reflexão. Sem momento de reflexão, como artista, você... E você não pode ir na onda dos outros, né? Você tem que seguir a sua essência. É, tem que seguir a sua essência, seguir a sua intuição. Não pode ir na onda dos outros, mas também não pode ficar sozinho, porque você Não precisa pode. que alguém te Você tem que ter direcione, alguém te... as pessoas leais perto de você. Os leais. Os leais que falam mal. Você tá errado. Uhum. Você não pode fazer isso. Você... Não gostei. Não, William, tá feio. O bom disso é que eu tenho pessoas hoje ao meu lado que são leais, né? E o Michael tinha pessoas leais. A Lisa Marie era uma pessoa que era uma pessoa leal. Ela falava assim, Michael, cuidado com as aranhas. Cuidado com os vampiros. E o Michael, aí tem uma entrevista dela, né, que ela fala, ele ficou do lado dos vampiros. Ah... Entendeu? Então, os vampiros são os empresários, a mídia. Então, ele ficou no lado... Quem seria o outro lado, então? Além dela? Os empresários. Não. Quem O- seria... Além, digo assim, os empresários são um lado. Ela é o outro lado. Isso. Além dela, nesse outro lado, não tinha mais ninguém? Naquela época, porque ela ficou muito naquela primeira acusação, ela tava junto com ele na primeira acusação de pedofilia, né? E os empresários, não, vamos fazer show, acaba com isso, paga o cara, vai, vamos pra Tóquio. Uhum. Vamos. E ela, não, cara, não, vamos lutar, você tem que provar pro mundo que você não fez isso. Entendeu? Você tem que correr atrás disso. Se você pagar esse cara... É. E ela avisou. Muitas pessoas avisaram. A família dele avisou. Eu creio também. Lendo a biografia, né? Quem escreveu a Amigos. biografia dele? Tem vários. Tem jornalistas. Não tem uma jornalistas. principal. Não, tem várias que são muito boas. Tem um que foi 2009, no ano da morte também. Tem outros que também tem o Walker, que é a autobiografia dele mesmo que ele escreveu, também que ele tem. Então, cara, a questão aí do Michael, ele também teve uns momentos que ele se perdia, né? Como qualquer outra pessoa, Como né? isso que eu ia falar, como qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. E a gente tem que ver que ele é um ser humano. E ele tava naquele This Is It, né? Ele tava naquele... Ia ser o último turnê dele, não era? Sim. O This Is It. E ele tava num grau de exigência própria, né? De autocobrança. Tem uma história, né? Que ele... Acho que eu te contei a história, né? Que ele tava lá com o diretor de This Is It, que é o Kenny Ortega. Kenny Ortega é o diretor do High School Musical. Aquele High School Musical, do Zac Efron. Da Disney. Da Disney, que foi, tipo, líder de bilheteria, né? Tem o 1, tem o 2, tem o 3. E ele tinha também dirigido History Tour, do Michael Jackson. Já trabalhava com o Michael, já sabia. Já conhecia o Michael. Aí, né, o Michael, né, sempre ligava de madrugada. O Michael falava pra ele: Alô, Michael? Alô, Kenny? Vagalumes. O quê, Michael?
Vagalumes, tem que ter vagalumes no show. Ah, ok, Michael, vagalumes, ok. Ele fazendo a performance de Michael. Ok, Vagalumes. 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 Tem que ter Tem que ter vagalumes. vagalumes. Tem que ter vagalumes, vagalumes no show, vagalumes. Tem uma parte do show ali que tem umas partes de vagalumes, desses hits, que tava sendo planejado, né? Mas foi interrompido, né? E aí tem uma história do Michael, né? Que o Michael, né? Queria fazer desses hits, queria fazer os shows em Londres, né? Que esse show seria em Londres, né? Seriam 10 shows a princípio. Depois foi aumentando, porque a demanda foi muito grande. Foram 1 milhão de ingressos vendidos em poucas horas. Foi 50 shows. Até que ele ligou pro Lionel Richie. Lionel, 10 shows. Oh my God, 10 shows. Aí, Michael, você é o Michael Jackson, né? Tá, desligou. Aí, Lionel, 20 shows. Eu não tô sabendo. Michael, você é o Michael, né? Lionel, 50 shows, eu não sei, eu tô assustado, eles querem realmente o meu show. Michael, você é o Michael, não sei o quê, você é um gênio, você é o rei do pop. E ele tinha perdido essa noção que era ele. O Michael tinha perdido. Até que na comemoração, em 2008, de 25 anos de Thriller, o Michael fez um remix desse álbum, né? Com o Will I Am, que é do Black Eyed Peas. E aí, eles estavam no hotel, né? Em cima de um hotel. E embaixo do hotel tinha uma boate. Uma festa. Aí o Michael, vamos descer lá embaixo? Vamos. Aí eles tinham acabado de remixar as músicas, né? Que eram mais músicas dance, né? Aí tocou Thriller. Aí ele ficou. E todo mundo começou a dançar. Aí o Michael olhando assim de cima, né? Nossa, eles ainda gostam da minha música. Tadinho, cara. Eu falo tadinho porque realmente ele, eu digo... né? Não pode falar judiação também, né? Porque é judeu. Olha, eu aprendi outro dia que não pode. Não pode, né? Não pode falar judiação. Cara, mas é foda porque ele não tinha mais a noção. Ele te falou que... Depois, imagina, acusações, tabloide. Pois é. O cara tinha nem mais vontade. Sabe? Na verdade, é outra realidade que a gente não tem nem como... A gente pode tentar compreender. Exato. Mas esse tipo... O Michael Jackson, especificamente, eu acho... Mais do que Madonna... Exato. Madonna também. Mas acho que a Madonna não teve tantos problemas psicológicos pra lidar com... A Madonna tá enfrentando agora, né? Agora. Que eu também vejo muito da Madonna, né? A Madonna tá enfrentando agora por causa da... Agora ela tá com 64 anos, né? Bateu a idade, né? Como que é uma mulher, um ícone pop, aos 64 anos? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, sim. Mas a questão da Madonna é que a Madonna é uma performer, né? Uma das primeiras performers, né? Que você vê que dança, pula, canta. Ela nem canta tão bem, a Madonna. Exato, a Madonna não tem técnica vocal, né? Não tem uma potência vocal que nem a Whitney, que nem a Rita. Mas a Madonna, ela tem a presença de palco, a performance, teatro, dança, que contribui no ícone, né? O Michael também. Música, dança, teatro, né? Coreografia. Que os dois também têm essa questão, né? E a pessoa que mais bateu de frente com o Michael foi a Madonna, né? Foi a Madonna. Madonna, além de ser mulher, né? Assim, não teve outro homem. Teve uma mulher. E essa mulher foi a Madonna, né? Quem chegou próximo ou igual em termos de popularidade foi a Madonna. Reconhecimento é a Madonna, né? Porque os dois, né, foram um movimento, contemporâneos, né? Um movimento de contemporâneo. E, voltando do Kenny Ortega, que eu ia falar, o Michael, ele tava naquela loucura, né, de fazer, né, aí, álbum, eu ainda tô preso no... Michael, não, que é 20 shows. 30 shows. Ele tava querendo fazer álbum. Ele queria fazer um álbum novo. Ele falou, eu quero fazer um álbum novo, eu quero fazer esse show desses hits, eu quero arregaçar. Mas ele queria voltar mesmo. Ele queria voltar. Ele tava de sangue nos olhos, assim. Mano, eu quero voltar. Aí o Kenny, calma, Michael, respira, calma. Vamos fazer o show em Londres. Aí ele falou, né? A gente aluga um espaço pra você numa casa na Irlanda pra você fazer as músicas. Mas vamos fazer o primeiro show. Aí o Michael, não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Mas por que, Michael? Porque se eu não fizer isso agora,
Deus vai dar tudo pro Prince. Pode crer. Entendeu? Então tudo Tirou pra uma ele, onda ainda. Tirou uma onda. Isso foi uma entrevista do Kenny. Tem isso também. Vou mandando pra vocês. É numa entrevista com a Oprah. Que com a Oprah. demais. A Oprah morre da risada. Imagina. O público em geral dá risada. E ele era o cara do aqui e agora. Não, vamos. É uma música. Ele fez uma música com Barry, que é do Bee Gees, que é o principal ali dos três. E ele era muito amigo, era padrinho dos filhos do Michael. E eles fizeram uma música também em 2002 que ninguém sabe. E que nunca foi, assim, lançada. Mas tem vídeos. E tipo, o Michael no estúdio escrevendo com ele. O cara do Bee Gees, o Michael adorava Bee Gees, ele amava. E Queen, ele nunca teve relação? Queen, sim, com o Fred Mercury. Fizeram música. Que música que eles fizeram juntos? Cara, eles fizeram agora fugiu da memória. Mas eles fizeram uma música, entraram no estúdio, foi acho que no 81. Na época de Thriller ali. Eles fizeram uma música, o Michael... O Fred achou o Michael meio esquisito, porque o Michael... Imagina, o Fred Mercury achar alguém esquisito. Não, então... É porque o Michael entrou com uma... ganha. Então, é que o Michael entrou, acho que foi com uma cabrita dentro do estúdio. Acho que foi isso que entrou. Foi isso, realmente foi isso. Ele entrou com um animal e o Fred Mercury, que porra é essa aqui, né? E por que ele tava com uma cabrita? O Michael, né? Ele levava macaco no avião, ele levava tartaruga, tinha cobra. Tinha uma história do Michael que ele comprou vários ratos quando era criança. Sabe o que ele fez? Ele começou a chamar os ratos da rua. E ficou fechada a casa. A mãe dele ficou louca, assim. Meu Deus, tem um monte de rato aqui dentro de casa. Rato em cima, rato embaixo. E teve que dedetizar toda a casa, sabe? Deus. Então, ele gostava muito de animal, né? A Elizabeth Taylor, que é uma grande amiga, foi a melhor amiga dele. Além de ser a pessoa que foi a melhor amiga dele, apresentou o Natal pra ele. Tem um vídeo também que o Michael só foi comemorar o Natal aos 32 anos. Nossa. Né? Em Neverland, já branco, já daquele jeito. E ela decorou, e ele tava dormindo. Aí ela fala, Michael. Até um vídeo dele falando sobre isso. Que ele fez um documentário em 2003, eu acho, que ele mostrou vários vídeos mostrando quem era ele, né? E nesse vídeo ele mostra a Elizabeth Taylor decorando toda a casa, e a Elizabeth, a gente tá mostrando aqui o primeiro Natal do Michael. E aí ele tá emocionado, porque ela decorou a casa. Uma árvore gigantesca. E ele fica emocionado. E ele fala, eu fiquei mal, porque eu fiquei anos sem saber o que era o Natal. Imagina, você não comemora o Natal. Ele acha que é um pecado, né? Tipo, é um pecado, tu comemora o Natal. Mas ele queria muito comemorar o Natal, porque a Elizabeth falou assim, eu não vejo o Natal sem o Michael, né? Então ela introduziu isso, né? Pra vida dele. Uma questão doida, né? A vida do Michael, né? Caramba, não, cada história, você tava falando, tava lembrando que o Mike Tyson tem um tigre, né? Você tava falando de ter esses caras que tem animal... Tem um tigre. A Elizabeth deu um elefante pro Michael. Tem um vídeo dele lá, Elizabeth. Michael, olha aqui. Aí vê um elefante da África, assim. Não é possível. Aí o Michael dá assim. Não é possível. Uma face assim pro. Mas pode? Não pode. Pode, porque ele tinha um zoológico. Né? O Michael só tinha um zoológico na casa dele. Tinha um zoológico, tinha zebra, tinha cavalo, tinha girafa. Deus. Ele tinha um elefante. Ele dava comida assim pro elefante. Xarope, tadinho. Cara, era assim uma vida, assim, eu acho uma loucura. Mas uma loucura não, mas assim. É um filme. É um filme. E que vai ter um filme do Michael. É isso que eu ia perguntar agora. Vai ter um filme do Michael? Vai ter um filme do Michael. E como é que vai ser esse filme? Você vai estar nesse, você tem que estar nesse filme. Eu tenho que estar no filme, né? Você tem que estar nesse filme. Eu vou ter que falar com os diretores de Hollywood. Então, a equipe já tá sendo decidida. Já sabe que tem a cenografia, assim, já tem a história pronta, já tem o roteiro já. E já estão falando que vai ser da época do Jackson 5 até a época da morte dele. E parece que vai ser um filme de 2 partes. De 50 partes, né? 2 partes. Fizeram aí do Queen. Vai né? ser Fred do mesmo Mercury, produtor do Bohemian Rhapsody, Vai ser do mesmo. Chama o... Do Fred Mercury, né? Não, do Bohemian Rhapsody. Sim. Do Elton John, Do né? Elton John, isso. Tem da Whitney, que lançou agora, né?
Ah, não vi. Tem da Whitney, que é do mesmo produtor, e também tem, que vai ser do Michael, que tá sendo intitulado como Michael. O nome vai ser somente Michael. Além do Michael, vai ter da Madonna também. Puta, mas do Michael... Michael da vai Madonna estourar. é legal, mas do Michael é... Vai ter da Madonna que eu fiquei sabendo, da Madonna ela vai dirigir e ela escreveu o filme. Só se pegar o Guy Ritchie pra fazer o Guy Ritchie é bom. Ele foi casado com a Madonna, o Guy Foi. Vixe, acho que vai ter uma encrenca ali se foi o Guy Ritchie. Mas eu Mas não do sei, Michael- eu tenho mais vontade de assistir o filme do Michael do que da Puta, Madonna. A do Madonna é legal Michael- também, vai, do mas... Michael vai ser muito legal. Do Michael Nossa, vai que ser... filme. Do Michael vai ser foda. E vai ser estilo documentário ou vai ser ficção baseada em fatos? Igual fizeram no Cara, Fred vai Mercury? ser ficção. Eu tô com medo. Eu tenho muito Ah, medo. eu não teria por conta desses dois que eu vi. Do Fred Mercury Eu principalmente. não gostei do Fred Mercury. Ah, eu gostei. Do Elton John eu não gostei. O Fred Tanto. Mercury eu acho que foi picotado demais. Então, mas é isso que eu tô falando. Pra pôr tudo num filme é difícil. Exato, mas é que... É que quem gosta da história Agora, o conhece. filme do Tim Maia. Você Ah, viu o não, filme? mas ali não... não. Eu gostei, mas também... Globo pra Filmes, ver né? uma vez, duas vezes. Meus amigos falam, William, é Globo Filmes. É... Desculpa, Globo Filmes. Mas Mas de fato. assim, não foi um filme que divididamente falou assim, porra, é o Tim Maia, vocês... Tim Maia era um gênio. Então, cara, mas é que... Tinha os problemas, mas são tinha o filmes gênio. comerciais, né? São filmes que... É assim, você me contando essa história O hoje problema do aqui. comercial também é muito isso. Então, mas você me contando essa história hoje aqui. Eu tenho, no período que a gente tá, um relato muito rico de detalhes e de informações que eu não sabia, que é muito Posso legal. dirigir o filme. Mas eu tô falando por quê? Mas veja, um relato... Pra você fazer isso aqui, você me contou. Se a gente pegasse, fazer o filme do Michael Jackson, com esses relatos que você me falou, já daria pra costurar um filme. Dá. Mas a gente iria querer que fosse um filme de 5 horas. Exato, vai ser um Só que um ninguém Avatar, aguenta. Né? E a crítica do Avatar foi essa. Tudo bem que apples and oranges, ou seja, não se compara maçãs e laranjas, né? Não sei se em português se diz isso assim, a tradução literal. Mas não dá pra comparar. Avatar é outra história. Sim. Agora, por isso, às vezes uma série do Michael, só que aí vira aquela história, é documentário, a gente já tem. Eu gosto de série. Mas acho série que- ficção pra fazer em Porque vídeo um filme. tem série documental, de Aham. documentário, né? Existe, tem Uhum. séries assim, né? Relatando todo a... Agora uma série de ficção, aí que entra... Aí vai ter que eu achar uma... Primeiro que vai ter que achar 3 atores. Pra fazer as fases. As fases, né? Porque tem a fase Hoje em dia preta, você caracteriza muito facilmente. é que é difícil. Ah, não quando criança. Não, aí não. Tem a criança, mas tem a fase adulta, né? Que é ali... Porque tem a fase branca, né? Que ali vai ter que ser um ator mesmo. Vai ter que ser um ator branco ali. Não vai ter como. Porque a questão de Pancake, maquiagem... Difícil, porque vai ter a questão de nariz. Ah, mas isso, se os caras fazem o Avatar, velho. Pode ser, pode Ah. ser. Vamos vendo como vai ser. É, Mas eu acho legal. Eu mas acho- pode ser o mesmo ator. Eu acho difícil eles mudarem o ator num negócio que nem fizeram com o Tim Maia, por exemplo. Exato. Causa estranheza. Então, porque se o filme for dos 5 anos, da adolescência, vai ter as fases, né? Então eu acho que isso até pode se Ele comportar. pequeno, tudo bem. Exato. Virou adulto, é ele. Aí tem que Exato. caracterizar... Até Exato. porque não foram muitos anos. Você tá falando de 25 anos aí, não é isso? Do... Ele morreu com 50? 50. É do 25 até os 50. São 25 anos. Dos 25 até os 50, é porque ele mudou muito Ele de mudou plástica. muito de plástica. Mas se é plástica, pode ser feito em maquiagem. Exato. Não é que ele... Então, olhando pra esse olhar Sim, assim, acho pode que acontecer, sim. Mas estavam falando de ter atores, um ator negro e um eu ator acho- branco. Eu acho que eu acho que isso é por aí- isso que eu tenho medo. começa O medo a fazer é coisa por quais isso. motivos tem que fazer isso. E o diretor também, eu vi que foi fechado o diretor já. E só que o diretor fez mais filmes não de ficção, de ação. Entendi. Não é um diretor Sei, de drama, aquela coisa que Então conta a os história. fãs já ficaram meio preocupados, assim, ai, Que vai ser muito sensacionalista, aquela coisa de... não pode ser sensacionalista, tem que ser o íntimo. Depende qual é o caminho, né? Tudo depende da curva dramática. Porque da Whitney foi num caminho assim, não focaram na carreira da Whitney, focaram nas glórias da Whitney, mas não deixaram de lado a questão das drogas. Mas não foi o foco principal, Certo.
né? Mas houve a parte do filme que há a questão dali, né? Sim. Eu não assisti o filme, gente, Eu mas, também não. mas eu vi relatos e li resenhas, já li algumas críticas sobre isso. Até vou assistir. Mas falaram sobre isso, que até a diretora eu vi no Fantástico falando isso. A gente soube, a gente sabe que é o que houve, que aconteceu, mas a gente não focou nessa questão. Entendi. Na questão do Michael, a gente tá, assim, o receio é mais questão disso, né? Como que vai ser abordado esse filme? Como que vai ser essa biografia, né? E você não entraria em contato pra tentar de alguma maneira se envolver no projeto? Você já entrou Ai, em contato? eu já tava vendo já tô vendo como que eu posso. Porque é um filme americano em Hollywood, né? Não importa, pô. Tem que tentar. Sim. Você tá tentando alguma? Eu tô falando com todo legal, mundo. cara. Eu tô tentando. Fazer a... Ai, é uma questão de um sonho, né? Uma questão de um sonho. Uma preparação muito grande, né? Até a questão do inglês também, eu tenho que saber mais, tenho que estudar mais. Mas assim, questão de inglês a gente estuda, né? Mas às vezes até pra participar como stand-in, como... Vai ser uma época boa quando o filme lançar. Mas já vai começar a rodar? Já tem data? Ou Já vai lançar. Vai lançar daqui a Ué. algum tempo, né? Mas já vai rodar em 2023 já. Vai rodar esse ano. Já esse vai filme. rodar em 2023. Eu tô ansioso já pra esse filme, já tô, assim, roendo a unha. Pra E ver no como vai seu, ser. na sua carreira, vamos voltando um pouco agora pro William. Você tem algum projeto que você pensa em lançar que fala tudo, que conta essa biografia? Quem sabe Tenho. uma peça de teatro? Eu tenho já escrito já. Você pode contar? Posso. Eu já Conte. tenho uma história, eu já tenho um roteiro já que escrito já tenho já formulado. Lógico, precisa dar umas modificações, né? Mas já tenho um roteiro já formado sobre a carreira do Jackson 5 ali até a fase de Thriller. Até chegar a ele a explosão de Thriller. A fase mais que foi uma fase que ele explodiu mesmo artisticamente. Por quê? Eu parei ali. Porque pra pegar a trajetória do Michael vai ser... Eu quero pegar muito mais a trajetória musical. Não queria muito pegar a trajetória das polêmicas. Só que como que eu vou envolver essa parte com as polêmicas? Então eu decidi, não, é um musical mesmo. Vai ser sobre... E algumas partes retratar. Entendeu? E aí, quando eu parei de escrever, né? Eu falei assim, vou escrever do Jackson 5 até o Thriller. Falei, não pode ser assim, né? Aí eu olhei e falei, não pode ser assim, a gente vai ter que retratar a fase que ele fica realmente branco. Aí eu entro, né? Porque aí, cara, querendo ou não, tem uma questão, né? A questão da pele é muito difícil nessa parte do trabalho da questão, né? Tem a questão do pessoal falar assim, o Michael, a fase dele, né, Thriller, aí depois ele muda, aí tem que ser 2 atores, a questão, né, de ser 2 atores ou não, ou ser um ator. E aí eu termino, né, numa fase ali que ele tá... Eu sempre penso que não pode ofuscar, assim, o que ele deixou pra gente, sabe? Tem que sempre mostrar o que ele Terminar deixou. no alto. No alto. Não quero terminar na morte. A morte E onde é que seria o fim, né, no alto? Onde é que você considera? seria ali nos anos 90. Terminaria ali a história. Mas sem passar por todas essas polêmicas de que ele teve Terminaria que lidar. ali aí. Terminaria ali. Porque a história, porque eu ia mais pela trajetória das músicas. Mas você não acha que daria pra terminar essa peça num telefonema? Como é que era o nome do cara? Lionel Rich. Lionel, 50 shows. Pode, uma boa. Acabou. Maravilha. Seria uma boa. Porque aí você conta a real, Conta real. mas você termina na alegria dele, na última alegria que você pode considerar dele. Quando ele olhou e falou assim, eles ainda gostam da minha música. E ainda Bom final. e virando e falando assim... Um ótimo final. São 50 shows. É um ótimo final. Pum. Boa, vou te colocar como roteirista agora da peça. Eu tô falando porque, ouvindo essa história, eu tô com vontade de falar com você sobre isso, cara. Porque Sim. tem vários editais. Proac. Agora que o SESI, né? senhor Luiz Inácio Lula da Silva voltou, Sim. Lei Rouanet tá aí.
Sim, temos que captar, né? Tem 1 que bilhão. aproveitar. Já que o cara tomou posse, Vamos, né? vamos trabalhar, né? Margarete, né? Vamos. É 1 Vamos. bilhão, né? Foi, Sei mais lá, ou menos. velho, tem grana. Foi grana, né? Tem grana. Não, ele falou, né? Eu vou fazer o comitê de cultura. Então. Bom, se quer fazer, Se tá aí, vamos fazer direito. vamos fazer direito. Mas pensando de fato, você tem a história de Michael Jackson, você nitidamente é um cara que, como você mesmo disse, não é só fã, você é um conhecedor da história de Michael Sim. Jackson. Vão fazer o filme, então assim, Céu como Limite, pés no chão. Sim. Você pode continuar almejando uma participação, alguma coisa no filme, por que não? Mas isso não impede que você toque em paralelo. E é que nem a gente, no nossa conversa, a gente falando sobre o Rodrigo Teaser. Sim. Que, aliás, o Rodrigo Teaser está convidado para vir aqui no programa também, junto com o William, para a gente bater um papo com 2 Michaels. Isso sim vai ser legal. hein? Vamos tentar armar essa Nossa, entrevista. seria muito pra legal. você voltar e aí a gente faz você e o Rodrigo. Seria maravilhoso. Porque aí você pega... Que, aliás, me contaram que o Rodrigo tem autorização da família para performar... parece que é o único que tem uma autorização da própria família. Isso é um boato ou é verdade? Ele tem autorizações. Como Ele é que é tem. essa história? Ele apresentou na Broadway. Ah, então ele é homologado pela família como oficial Cover Brasil. Ele tem. Eu não sei dessas questões jurídicas, né? Tá. Sobre o Rodrigo. Mas ele tem essa... Ele tem uma... Ele tem contato com a família, tem assim, primos do Michael, ele conhece, ele trabalhou com o coreógrafo do Michael, né? Então essa questão ele tem um pessoal bem assim entrosado com o Michael, com a vida do Michael mesmo, que é muito legal. Porque nesse tipo de projeto que eu tô falando pra você, é interessante pensar como um aliado pra você pensar num tributo para o Michael. Um tributo como o Michael. Então você e ele, pensando exatamente nessa questão até de idade, de faixa etária, de qual vai ser a participação de um, qual vai ser do outro, ambos podem fazer, ou você, para que você possa dirigir, coreografar, um outro dançar. Exato. Pensar num produto, porque tem que ser comercial. Tem Quando que eu tava ser te falando comercial. agora do fim, é porque você me contando vai até thriller, quer focar na música, é interessante. Sim. Mas você quer bombar, você tem que fazer uma peça Fazer que vai falar totalmente, das coisas que ele passou de dificuldade, mas contando a verdade. E concordo em terminar num high note, que fala, né? Ou seja, numa nota alta. É ele feliz, num momento feliz. Todo mundo sabe que ele morreu. Que vão terminar Seria o muito filme. pesado uma cena É dessa. desnecessário, eu acho. Acho que isso é um Desnecessário. documentário. Documentário. Né? Que você vai lá e conta. Agora, você vai fazer um filme, que nem não termina o filme do Fred Mercury com ele. É Live AD, né? Lá em 85, né? Aquele tocando piano, né? No show, naquele puta show, pra apoio à África, não era? Aquilo foi muito legal. O filme é legal, a questão do filme do Fred Mercury é muito legal por conta disso, né? Mostra a questão daquele show que ele fez em 85, né? Acho que 85? Não lembro. Cara, aquele show foi maravilhoso, Que eles né? não iam nem entrar, e aí pediram na última... Né? Eles nem estavam... Soube pelo filme também, não conhecia a eu história. também fiquei chocado também. E aí ele foi morrer nos anos 90, né? Em 90. Isso que é o mais louco, né? E não terminou o filme falando... Por isso que eu quero dizer, a questão do seu projeto, acho que Mas muito é uma boa interessante ideia, você levar Raul. adiante. Uma boa ideia. Faça pela lei de incentivo, ou seja, Rouanet, porque é para peça de teatro. Tem vários editais. Sim, tem que captar, né? Eu vou falar com um amigão meu, Alexandre Barros, aliás, se você tiver assistido essa entrevista, ele é um amigo, um irmão, é ator. Legal. E ele é produtor de peça de teatro. Legal. E ele é muito bom para essas coisas. Então, acho que a gente pode conversar com ele. Vamos mesmo. E agora, a gente caminhando já pro final, eu quero mais de você, William, como o próprio. Então, você começou a se caracterizar. Agora vamos nos detalhes aqui das suas performances. Certo. Você se caracteriza de quais... Você põe, Smooth Criminal, Exato. Billie Jean. Billie Jean, Thriller. Beat It. Beat It. Também tem The Make Me Feel. Como é que é essa? Aquela... They Make Me Feel. Mas o figurino? Figurino. Qual? Um azul, uma camisa azul. Ah, sei. Que ele tá com uma garota. Sei. Tem os dançarinos, né? Tem toda a questão, assim, de colocar máscara. E aquela do History, que é ele no Egito. Cara, aquela é Remember the Time. Do you remember the time?
É muito bom essa Mas música. esses figurinos já são muito... Ah, não, assim, a gente coloca. Você também... Eu tenho do Você tem também vários dessa. figurinos do Michael? Eu tenho todos. É Tenho mesmo? Todos. Eu tenho assim, tô com um acervo bastante grande, preciso comprar mais, né? Deixar mais rico ainda mais esse acervo. Mas os principais eu já tenho todos já. Então, quem quiser o William pra... Pode me Agora é o contratar. jabazão aqui na lata. Quem Exato. quiser o William, você pode ir como? De caracterizado. Você tem... Vamos lá, listar os Michaels que você... Ou você leva todos? Como é Eu que levo funciona de todos. O contratar? pessoal sempre pode fazer uma escolha. Ah, eu quero o Michael de tal época. Eu quero o Michael de Thriller. Eu quero o Michael de Billie Jean. Eu quero um show do Michael contando essas músicas. Eu quero fazer uma sessão de fotos com o Michael, com tal figurino. Então é muito abrangente essa Tá. questão de negociação de figurino. Mas você de tem que vários, quer. não é que você só tem Tenho o Thriller e vários. outro. Exato, eu tenho toda a questão do Michael ali. Ali tem os figurinos, as músicas, as danças, as coreografias, tem tudo. Você sabe todas as coreografias? Sei. De core e salteado. De cor salteado. Caramba. Difícil. Qual que é a mais difícil? A mais difícil é Smooth Criminal. Eu acho que é uma coreografia que... É um teatro ali, né? Um teatro que ali também tem com os dançarinos. Tem a hora que a gente engancha o sapato, né? Que eu tenho um sapato. Você tem também o sapato? É um sapato, assim, que é patenteado do Michael. Ninguém tem mais esse sapato. Assim, Legal. você tem que comprar mesmo da loja do Michael, no Michael mesmo. É o Michael que fez, junto com os designers, né? Eu tenho esse sapato. Custou, Como é que é o assim, sapato? Custou um rim, né? Mas É mesmo? ah, muito, muito caro. Assim, mas é assim, investir, né? Claro, sua Tem carreira. que fazer o melhor do show, né? E é uma questão que eu tenho e é pra dar o melhor para pro público. Perfeito. Né? E aí eu não posso. Eu vou contar o segredo. Conte. Eu vou contar o segredo. O segredo do sapato é como que o Michael faz aquela inclinada. Ele simplesmente tem 2 pregos no palco. O prego faz assim, ele encaixa e vai. Porque a sola é de ferro, não é de madeira. Porque se for de madeira ele cai, quebra. Se for de plástico também cai. Tem que ser de ferro. Encaixou, foi. E o meu pé, o meu calcanhar, ele sai assim. Porque ele é amarrado o tênis. O tênis não, o sapato. Ele é amarrado. Aí passa tipo uma fita assim, sabe? Pra ficar bem amarrado, pra eu poder me inclinar. Então é um Mas show você de tá mágica. no meio da performance, você É, tem que ir no ponto desliga certo. a luz escurece, eu encaixo, liga a luz, pá, puf. Aí eu volto. Aí eu faço a dança, aí desencaixo. Aí todo mundo, como que você fez isso? Sabe? Quando tá muito de perto, as pessoas conseguem ver o prego, né? Mas quando tá um pouquinho de longe, as pessoas não conseguem ver. Mas o prego tá lá no palco, pra fora? Eu tenho uma plataforma que Ah. é encaixado, os 2 pregos. Ah, tá, porque fica ali, né? Não é acionado, sobe e desce o prego. Exato. Já fica ali. Do Rodrigo Teaser, ele é acionado. O show dele é mesmo, pá, né? Acionado, ele tem uma plataforma que entra com os dançarinos, né? E aí, quando eu faço também, é como foi nos anos 80, quando ele começou, né? Que já era ali o prego ficava pra fora. Exato. É uma questão ali que tem que ter equilíbrio também, dá um medo. Dá um medo. Assim, ainda ao vivo, ainda assim, pra você fazer, pra você não cair de frente. Mas você teria que pôr a mão e pior das posso. hipóteses, não, mas você vai cair de cara no chão, pior, né? É pior, mas eu não penso nisso. Sim, não pode, tem que Nunca pensar se penso vai dar nisso. certo. Nunca penso que vou cair. E quando você vai fazer uma performance dessa, geralmente é em teatro, tem que ser em teatro ou pode ser uma festa particular? Eu faço muito em festa particular. Mesmo essa do Smooth Criminal? Muito em festa particular, mas também tem questão de teatros, né? A gravação que eu fiz agora, que eu mostrei pra vocês, foi no teatro, né? Eu reuni... Esse é um projeto que eu tô fazendo no Michael, que é o Projeto 4, né? É um projeto que consiste em 4 videoclipes do Michael. É uma homenagem, um tributo que eu faço ao Michael. Porque o Michael tá na minha vida, assim, em todos os lugares, né? Quando eu entro numa loja, quando eu vou no Uber, quando eu pego um avião. Tá sempre uma música. Assim, é uma coisa assim que eu sinto que o Michael... As pessoas não podem acreditar, mas eu acredito. Mas eu sinto que há, sim, uma interferência. Eu sinto isso.
querendo ou não, eu sinto. E a partir disso, eu fiz esse tributo pra ele. Essa homenagem, sabe? É o meu ganha-pão, sabe? É uma coisa que eu gosto mesmo de Você fazer. gosta, isso aqui é legal. Eu amo Você faz fazer. com amor, cara. Eu faço Isso- com amor, sabe? Isso eu vi ali é onde eu olhei pra você e falei assim, cara, que além de depois de eu ter te conhecido aqui, quando eu vi você assim, sabe, tão feliz ali você tava trampando, profissional, Sim. mas que alegria, que maravilha, cara. A energia é muito boa e isso faz toda a diferença. Sim. Que também não é mecânico, não é aquela coisa, sabe? Porra, não você falou, eu ganho pão, mas é porque você gosta. Eu amo Não fazer. é só um trampo. Não é. Entendeu? Então, é uma questão que eu vejo também como um amor. É com amor que eu faço. Uma questão que eu gosto. É um trabalho prazeroso, Uhum. sabe? Então é uma coisa que eu quero levar, Que assim. legal. Além de ter outros trabalhos, mas eu quero levar muito. Ainda posso dar mais. Fazer mais e mais e Uhum. mais sobre esse trabalho que eu adoro, né? Muito bom. Ótimo. Pô, melhor impossível. Puta papo, história fenomenal. Vocês gostaram, gente? Olha, ó, muito obrigado, viu? Não, Raul? na verdade, é real, assim, aqui, esse episódio, eu quero que fique, a gente vai divulgar isso aqui como a história do Michael Jackson, porque Legal. é um relato de detalhes, e eu falei pro Anthony durante a nossa entrevista, para que a gente insira as imagens, porque, Sim. cara, é um documento, sabe esses especiais que tem, que você faz na televisão, o cara assiste? Sim. Nossa, Pô, sim, total. Você pode assistir esse programa aqui, esse episódio, você contando toda a história, mostrando, pô, é um baita relato, cara. Ai, obrigado, Raul. Realmente. Então, a história do Michael, como eu falei do filme, né? Vai ser muito difícil de fazer um filme de 2 horas. Vai. Mas vamos ver, né? Aquela história. Também se não ficar bom, hoje em dia os caras estão refazendo qualquer coisa. É. O Anthony tava me falando do mundo da DC de super-herói, que os caras estão num ponto em que fazem o filme. Ah, mas não tá errado do jeito que fizeram. Vamos fazer outro. Ai, que bom. Gravam tudo, não ficou do jeito que queria. Hoje eu tô dizendo isso porque o Michael Jackson é muito grande. Então, se fizerem um filme que fica assim, agradar e desagradar de maneira igual, não, aí paciência, não dá pra agradar todo mundo. Exato. Agora, se fizerem um filme que realmente os caras falam, puta, ficou tosco, eu não tenho dúvida que fazem outro e aí aquele que fizeram acaba caindo no esquecimento. As Exato. pessoas refazem muito as coisas hoje. Graças a Deus. É. Que bom, né? Que, aliás, a gente não falou, né, dos seus trabalhos como ator. Nossa, verdade. É mesmo, a gente fala aqui agora. Vamos falar um pouquinho? Bora, vamos falar. lá. A gente quase encerrou, volta, rewind. Vamos lá. Vai ser rápido, Sim. mas eu quero saber, você, fora o lado Michael Jackson, você performou como? Bom, eu trabalhei já com peças de teatro, né? Pela escola de teatro, fiz alguns trabalhos como Mas ator. trabalho assim, que eu digo, algum que você tenha dito assim, pô, esse aqui me marcou e foi um desafio como ator. Bom, eu fiz um monólogo. Hum. E nesse monólogo se chama A Verdadeira História da Lacração. Ah. A Verdadeira História da Lacração. E aí eu fazia uma figura. Uma figura assim... Não é um monólogo, desculpa, era uma peça de teatro, Tá. perdão. É que eu fiz outro monólogo também dessa peça que a gente tava planejando fazer também. Mas essa peça da lacração é interessante. Exato, que a gente contou a história de toda a questão política envolvendo naquela época, de 2014, 2018, aquela questão toda. E eu fazia uma figura aberrante, assim, uma figura com tipo uma formiga. E aí eu vestia uma calcinha, colocava uma roupa mais larga. Era tipo Cacete Planeta. Ah, é comédia. Você falou que é humorista, Comédia. né? Isso era uma comédia. Tá. Eu caçoava de todos os políticos. Então eu fazia muita graça com isso. Foi um trabalho muito prazeroso, porque eu estudei muito sobre comédia, sobre máscara italiana, sobre bufão, que é um estudo também sobre palhaçaria. Sobre comédia em geral. O seu lado comediante, você diria que ele é mais o pastelão ou o sarcástico ácido? Eu acho que é o sarcástico ácido.
Eu gosto do pastelão Mas também. eu acho que essa cara, ele contando as histórias aqui, tipo, Michael, 50 shows. É, Você 50 show, com oh aquela, God. assim, mas com esse semblante assim, Aham. você parece que é aqueles caras bom de comédia, aquela coisa assim, né, que você para, fala sério e Sim, o pessoal fica... Aí depois dá risada. depois entende. Depois entende. E esse trabalho foi muito bom, porque tinha alguns momentos no trabalho que eu parava e o pessoal aplaudia por causa do texto, que o texto era muito bom. É de um amigo meu que é cantor, performer também, que é o Vandebi, que é, nossa, o cara é um gênio assim no texto assim. Ele também ganhou um prêmio agora de curta-metragem em Curitiba, se eu não me engano. Me desculpa se não foi Curitiba, Vander. Mas o cara é foda. Ele é um grande amigo meu também. Ele falou assim, Will, eu escrevi esse personagem pra você. Aí ele escrevia. E eu adorava. Aí eu dava pitaco, né? Que eu dou pitaco também, né? Quando a gente faz um personagem. E ele aceitava. E foi um trabalho muito gostoso. E filme? Bom, eu já dirigi. E também eu já fiz algumas participações no curta-metragem. Que chama... Ai, meu Deus, agora fugiu na memória. Mas Curta-metragem. você já dirigiu? Já dirigi. Oh, você dirigiu um longa, curta? Sim. O nome do curta se chama Como Se Sente Uma Garota. Como é que é esse filme que você dirigiu? Você que escreveu? Eu escrevi também, Tá. eu dirigi. E nesse filme a gente conta sobre a época da pandemia. Como que foi a pandemia no setor de trabalho. A história se conta sobre uma menina chamada Ana. Ela tá procurando emprego. E ela sofre um assédio sexual. Só que é virtual. Como que é esse tipo de crime virtual? Né? Porque ainda não tem leis ainda, assim, que são eficazes ainda para crimes relacionados ao mundo virtual, né? Então a gente abordou esse filme. E o filme é tudo no como é que é o nome? Não é... Tipo de câmera mesmo. Esqueci o nome. Animação gráfica? Não. Não, é tipo de trabalho. Ah, esqueci o nome, gente. Câmera de segurança. Não, é o tipo de webcam. Todos estavam gravando dentro de casa. Tá. Ah, você fez tudo como se fosse... Exato. O filme todo online. É, todo filme online. Que louco. O filme é totalmente online. Que Aí, legal. eu dirigi os atores online Sei, na época da sei. pandemia. Onde é que a gente pode assistir? Tá no YouTube, tá lá. O nome do filme é Como Se Sente Uma Garota. Tá lá Estúdio 5, que era o pessoal que tava fazendo junto comigo. A gente colocou o nome da produtora como Estúdio 5. E foi um filme muito legal. Eu dirigi, produzi, escrevi também. Atuou? Não atuei, só dirigi. Não atuou nesse? Não atuei, só dirigi. E outro filme que eu fiz, que foi o curta, eu fiz falando sobre o mundo daqui a 100 anos. Ó, e como é que é? A gente gravou numa praia, ali perto do litoral do Paraná. Como E que é o mundo nome? daqui a 100 anos, como é que é? Eu achava uma carta no meio do nada. Aí eu contava a história do personagem, porque o personagem tinha morrido, só tava eu na Terra. E aí eu contava a história do personagem, aí aparecia a história do personagem. Que legal. Foi muito legal. Eu fiz algumas participações, assim, mas foram bem pequenas. Assim, mas foram mais figurações, né? Na Netflix. Ah, Foram bem legais, assim. e quais produções? Boca a Boca, que foi uma produção que teve agora. Foi bem legal esse trabalho. Tive que beijar um monte de ator. Porque Foi bem legal esse trabalho. Foi muito legal esse trabalho, porque eu beijava um monte de gente. Mas era... Não, e que doideira. Foi gravado antes da pandemia. Nossa. E o nome da série é Boca a Boca por conta do... Era uma doença que deu na boca Passava de puta, e morria o pessoal da cidade. Nossa, e logo antes da pandemia. Antes da tá pandemia. na Netflix isso? Tá na Netflix, Boca a Boca. Doideira, né? Doideira. Será que foi o Doideira. boca a boca que... Não, nem brinca. Não sei. Tomara que não, por favor. Não, pelo amor de Deus. Pô, que bom, legal. Gostei. Eu vou pesquisar esses filmes aí. Dá uma pesquisada, uma olhada. Boca a boca na Netflix pra ver você beijando. Aham. Como se sente uma Como se sente garota, que tá que no você YouTube. dirigiu, o Exato. fim do o mundo daqui a 100 anos. Isso. Aliás, pensando no mundo daqui a 100 anos, não, por isso que eu perguntei como é que é, porque não é estilo De Volta pro Futuro, né? Porque Não. se assiste De Volta pro Futuro, a gente já passou do futuro, que era o skate voando, o carro voando, não tá Foi ainda. um filme que foi gravado bem simples mesmo. É um filme bem simples mesmo. Ah. Bem simples. Mas ela é mais pela questão da pobreza mesmo como que fica o mundo. A questão da solitude, da solidão. Entendi, Você está sozinho. entendi. É um filme
assim que é reflexivo. Muito bom. Show! Volte mais vezes, a gente tem que marcar aquela que eu falei com você e o Rodrigo pra gente fazer um ao vivo. Bora, vamos lá. Faça essa questão da peça Sim. do Michael. Vamos Terminando mesmo. com 50 shows. 50 shows, Lionel Richie. Oh my God. 50 shows. Muito bom, gente. Valeu pela presença de cada um de vocês. Foi um prazer conversar com o William. Obrigado por você que assistiu. Compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Curta essa entrevista e deixe seu comentário. Aliás, todas as informações que a gente colocou aqui, se faltou alguma, você pode comentar. Se a gente ficou na dúvida de alguma data, alguma coisa, fique à vontade, isso sempre enriquece o nosso conteúdo. Obrigado à Porcelaneca, que presenteia os nossos convidados com as canecas personalizadas. A de hoje, eu não sei se vai dar pra gente ter, se a gente vai conseguir cropar aqui, porque a gente cometeu uma gafe e a gente entregou, mas não vai mostrar, com a caneca personalizada com o nome do William, mas outro William, mas ele é de casa, ele é querido amigo e ele entende. É meu agora. Quem notou esse detalhe até aqui, pode fazer esse comentário aqui, não tem problema, porque senão a gente vai dar um baita trabalho pro senhor Anthony para cropar essa caneca, rotoscopia, pedir para fazer mudar o nome ali, é sacanagem. Então, Thiago, Rebeca da Porcelaneca, o William Nobre aguarda a caneca dele, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui do estúdio RFN Audiovisual. Acessem para conhecer. Estamos no Instagram, @RFN Audiovisual. Também no TikTok, nosso programa. Os cortes estão lá, @RFN Sem Limites no TikTok. Beleza? Valeu, um grande beijo, abraço. Até a próxima. Bye, bye, Brasil.